em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 362. Eu sou Rafael Arinelli e cuidado com os primeiros papéis que você escolher, porque eles vão determinar o seu sucesso ou o seu fracasso. Oi, gente, aqui é a Bárbara e continue a nadar. Ótimo. Eu sou o Bruno Passos e King Kong é mico perto de mim. Muito bom. Eu sou o Daniel Cury e bora tomar cuidado quando a gente pedir pela chuva, porque a gente vai ter que lidar com a lama. Olha, Menino. É uma espécie de filosófica com crítica, né? Mas a frase do biografado, ele fala isso biografado aí. da noite, É. ele falou isso. Não desse jeito, eu dei uma adaptada, mas tudo bem, porque eu sou desse, né? Ele não falou bora tomar cuidado, porque ele não vai falar desse jeito, ele nem é brasileiro, mas tudo bem. É isso aí. Muito bem, meus amigos, estamos aqui neste podcast 362 para fazer uma biografia. Biografia sobre um dos grandes atores hollywoodianos aí, um cara que é sinônimo de sucesso, fruto, né, de um trabalho árduo que ele vem fazendo há muito e muito tempo, que vamos falar hoje aqui, né, o objeto do nosso estudo hoje vai ser Denzel Washington. Vamos falar sobre vida e obra desse grande ator, diretor, produtor. Vamos falar um pouco sobre ele. Essa sequência, né, que a gente faz aqui de biografias, você já deve ter acompanhado, né? Que vira e mexe a gente lança alguma biografia para falar sobre uma pessoa, falar sobre a vida dela e tal. Que é interessante que a gente comece a entender também todo aquele linguajar artístico da pessoa. O último que a gente falou foi do Stan Lee, né? Biografia que a gente fez quando completou 1 ano sem o Stan Lee. Depois a gente teve outra falando sobre o Martin Scorsese, depois a Fernanda Montenegro, Meryl Streep, Jim Carrey, Brad Pitt e tantos outros. É só você então procurar aí biografias do Cinemação, você vai ver a gente falando sobre a vida e obra dessa galera. Para bater esse papo hoje aqui com a gente tem a ajuda de 2 pessoas fantásticas aqui com a gente. Hoje temos aqui a presença da Bárbara, que veio, já esteve aqui, né, com a gente em um passado não muito distante, né, do Wannabe Nerd. Bárbara, se apresenta então para quem ainda não conhece você, diz de onde você vem, quem é você aí, né, como você chegou até aqui. Vamos tentar, né? Eu sou a Bárbara do Wannabe Nerd, acho que é minha terceira vez aqui, eu acho. E engraçado que sempre a gente faz no começo do ano, é muito louco isso, minha participação, enfim. É verdade. Olha só. Sempre no começo do ano eu participo de alguma coisa com vocês, bem legal. O site é voltado também para cinema, cultura pop, música e livro, enfim. E visitem a gente lá, wannabinerd.com.br. Pô, legal. E temos uma estreia aqui no podcast Cinemação também, que é o Bruno Passos. Bruno que veio aí, né, com seu passe alugado. Tivemos que alugar aí as palavras do Bruno. Bruno veio aqui emprestado. Bruno, que prazer ter você aqui, muito obrigado pela sua presença. Queria também que você se apresentasse, né, pra galera já ir sabendo quem é você, né, como você chegou até aqui. Pô, Rafael, muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite, porque eu já escutei o podcast de vocês várias vezes. Eu gosto bastante de falar de cinema, e escutar o podcast de vocês é como estar batendo um papo sobre cinema, o que é minha coisa favorita de fazer. Então tô feliz de estar aqui, sabe? Que legal. Eu tenho um canal de críticas de filmes e séries no YouTube que chama Passos Nerds, porque eu digo que a cada filme que você assiste, você dá um passo nerd. Então eu convido todo mundo a dar passos nerds comigo lá no YouTube pra gente conversar de filmes. E eu
faz 1 ano e meio eu entrei também pro time de críticos do Cinema com Rapadura, então vocês podem achar meus textos lá também. Que bacana, cara, demais. Muito Obrigado aí pela presença de vocês dois, é uma honra a gente ter vocês aqui. Com certeza vão agregar bastante nessa discussão. Vamos então bater esse papo sobre Denzel Washington logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. Hoje é dia de fazer uma das coisas que a gente mais gosta, né, Dani? Que é falar da vida alheia. Uma vida famosa alheia de alguém que não vai ouvir o podcast. A gente pode até falar mal e a pessoa não vai ficar sabendo. Pois é, né? Vai que ele consegue um tradutor automático lá, daí até, né? Quem sabe aí não chega a nós. Mas é isso aí, se você quiser mandar seu comentário, né, sobre o que você acha do Denzel Washington, sobre os filmes dele que você gosta, enfim, o que você conseguir mandar pra gente, né, pra falar, continuar essa discussão sobre a vida dele e tal, manda pra contato@cinemação.com. Esse é o e-mail oficial aqui do Cinemação, você vai mandar, vai chegar pra mim e pro Dani, e além disso, você também pode mandar seu comentário pra gente dentro do post desse podcast. Afinal de contas, você acessando cinemação.com, você vai ter acesso a uma série de posts que a galera tá publicando pra caramba lá. E aí vai ter o post desse podcast. E lá tem uma área de comentários. Você escreve lá e você pode inclusive classificar o comentário do coleguinha que tá lá, né? Tá colocando os comentários, pode dizer se é um comentário bom, se é um comentário ruim, enfim. Além disso, você também vai ter acesso a outros podcasts, né? Como Geração M, que é um outro podcast aqui da casa. Você também vai ter acesso a críticas, a vídeos como trailers e outras coisas, né? Que a gente faz aqui. As colunas, né? A gente tem várias colunas falando de estreia, filosofia, música, muita coisa bacana. Também vai ter acesso aí a artigos, dica de filme, entrevistas e tudo mais, além, né, de séries, o que está passando na Netflix e tudo mais. Então tem muita coisa bacana lá, basta você acessar cinemação.com que você vai estar aí com a semana preenchida de coisa para fazer durante essa quarentena. Além disso, o podcast Cinemação é sempre bom lembrar que ele está em todos os agregadores de podcast. Então, se você tem aí o Google Podcast, estamos lá, Spotify, estamos lá, Deezer, estamos lá e muitos outros. Basta procurar sempre por Cinemação. Esses dias eu fiz o teste, se você não coloca parênteses e tal, você só escreve Cinemação, você já encontra a gente. Então é muito fácil. É facinho encontrar a gente. Então vai lá, procura o Cinemação e classifica a gente. Você classificando a gente dentro do iTunes, você seguindo a gente no Spotify, a gente chega a mais pessoas. Isso é muito importante pra gente. Então se você não puder ajudar de alguma outra maneira, pelo menos vai lá, classifica a gente, ajuda a gente de outra forma. E se você quiser ajudar a gente de uma forma ainda melhor, você pode apoiar o Cinemação, porque a gente precisa muito do seu apoio, né? Hoje mais do que nunca. Aí você fala, poxa, mas e dinheiro? A partir de R$1 você já vira patrão ou patroa do Cinemação. Então você, ao fazer isso, já vai entrar para o nosso grupo no Facebook, para o nosso grupo no WhatsApp e vai entrar na nossa lista de gente que recebe presentinho todos os anos. Então é só entrar lá em cinemação.com/contribua ou clicar no botão contribua lá no cinemação.com, lá no topo da página, você vai achar facinho, e escolher uma plataforma, né? Tem o Patreon, tem o Padrim, tem o Apoia-se, escolhe a plataforma que você quiser, a partir de R$1 ou $1 no Patreon, né, no caso, você já contribui com a gente, ajuda muito a gente, porque se todo mundo puder contribuir com R$1 que seja, a gente vai conseguir melhorar ainda mais esse podcast, deixar ele mais maravilhoso ainda. Então seja um patrão ou uma patroa do Cinemação. E chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e mandaram seus comentários aqui pra gente, temos aqui um comentário do Tito que escreveu no podcast Animação 360 quando a gente falou sobre O Poço. Olha aí, o Tito fazia tempo que não comentava e ele até explica isso no comentário dele, ó, porque ele fala o seguinte: adorei esse episódio, me senti em um café após a sessão, conversando e interpretando o filme. Confesso que logo após assistir o longa, eu só pensava sobre chegar ao fundo do poço, nos caminhos que nos levam até lá, e sentia desalento por não ser apresentada uma saída do poço.
Desde a sinopse apresentada pelo Rafael, minha mente foi explodindo. Incrível. Ah, que é isso? Para com isso, Tito. Aqui é isso, a gente tem que pensar sobre o filme. Estava chateado com os últimos episódios de reviews de filme, salvo talvez o Coringa, pois vocês estavam gastando a maior parte dos episódios para falar dos mais variados assuntos, menos debater a história. As lições podemos tirar do que nos foi apresentado. Muito grato pelo episódio. Olha aí então, o Tito mandou esse episódio, eu até fiz um desafio para ele, falei para ele assim, Tito, escuta o próximo episódio, fala pra gente, né, se você gosta, se você não gosta, se a gente tá desviando, se não tá. Gente, isso é muito importante, por isso que a gente quis ler o comentário do Tito, é porque você mandando o seu comentário sobre o que você acha de como a gente tá fazendo, a gente vai se adaptando e vai fazendo um podcast melhor pra mim, pra você, pro Dani, pra todo mundo, né, Dani? E varia de acordo com o filme, talvez o que ele quer dizer com não discutir a história é porque tem alguns filmes que a gente acaba discutindo a temática em torno dele, né? E cada filme pede um debate diferente, ou pelo menos a gente chega a debates diferentes. Então talvez essa seja a explicação, mas se ele quiser explicar um pouco mais o que seria seria debater os mais variados assuntos, a gente pode ver. Mas eu acho que tem filme que é importante a gente debater o que circula ele, tanto quanto a história em si, né? É isso aí, é isso aí. Obrigado, Tito, pelo comentário. Volte a comentar mais vezes. E eu tenho um baita de um comentário do Fael Mairink, que comentou no último já, no 361, sobre 12 Homens e uma Sentença, né? O clássico que a gente discutiu semana passada. Ele comentou o seguinte: boa tarde, acabei de ouvir o episódio e já fiquei com vontade de rever o filme. Toda vez que alguém me pede indicação de algo para assistir, sempre recomendo este. Algumas pessoas ficam desanimadas quando vem a data de lançamento, mas informam mesmo assim vale a pena, pois é um excelente longa e é uma ilha de cinema, principalmente no quesito roteiro, pois não sabia que era baseado em uma peça de teatro, mas faz sentido. Eu gostaria de indicar um filme que assisti recentemente chamado Juror 8, Jurado 8. É praticamente uma versão sul-coreana de 12 Homens e uma Sentença, contudo é baseado em um caso real, pois retrata o primeiro julgamento com o júri popular na Coreia do Sul. Em vários aspectos, a história se iguala ao filme de 57, mas ele apresenta uma visão do condenado, das testemunhas e também da juíza. É excelente, pena que não sei se tem alguma rede de streaming ou para locação que possa assistir de forma legal, mas fica a recomendação. Muito obrigado e admiro seus trabalhos. Abraços. Muito legal o comentário do Fael, é esse tipo de comentário que a gente gosta, e vamos anotar aqui a dica, vamos ver se a gente encontra esse filme, se a gente encontrar a gente avisa, e se você encontrar, avisa a gente também no comentário. The street I grew up on is on the borderline of Westchester and the Bronx. The south side of Westchester was a lower and or middle class neighborhood. I guess my father or other folks from his generation, that was their a dream fulfilled, to get a house with a piece of grass and, you know, car in the driveway. My mother was very aggressive and talkative. I think I got a lot of that from her. My father was a powerful, big guy, but really a gentle man. And he was a minister. Denzel Hayes Washington Jr., esse é o nome, né, do nosso querido Denzel Washington, o cara que conquistou Hollywood, que nasceu aí em Mount Vernon, em Nova York, né, no subúrbio ali próximo do Bronx, e ele nasceu no dia 28 de dezembro de 1954. O cara tava ali com um pezinho em 55, mas nasceu um pouquinho antes, em 54. E hoje ele está, né, com seus 65 anos e vai fazer seus 66 ainda esse ano. E além dele, ele tem mais 2 irmãos, né, que são frutos aí do relacionamento dos seus pais e tal, que depois a gente até vai falar que depois acabaram se divorciando e tudo mais, a gente vai entrar nisso. Muito bem, Denzel Washington, que nasceu nesse ano de 54, ali perto, né, 55 e tal, nasceu numa época em que os Estados Unidos estavam no meio ali, né, de uma discussão falando justamente sobre a parte racial, né. É muito interessante da gente observar isso, porque enquanto a gente percebe que nos Estados Unidos faz 50 anos que foi feita, né, aquela lei que acabou com a segregação racial, quase 60 anos, né, a lei foi assinada em 1964 pelo presidente Lyndon Johnson, e ela acabou ali com aquela segregação que acontecia.
E o Denzel, que nasce em 54, ele acaba crescendo com nomes muito fortes por esse movimento, né? A gente tem o Martin Luther King, que na época já começava a liderar movimentos pela pacificação, né? E pelos direitos iguais e tal. Tem nomes como Malcolm X, que foi muito forte na vida do Denzel Washington, porque ele depois interpreta esse cara no teatro, depois interpreta ele no cinema. Então é um movimento todo que começa a surgir nessa época ali, na década de 50, 60 e tal. E o Denzel nasce nesse momento. Interessante também observar que quando perguntado como que era essa relação, né, do problema racial para ele e tal, ele disse que ele não sentia muito isso, porque o pai, a mãe, eles tinham uma proteção com eles e eles meio que não ficavam estimulando, né, essa divisão ali entre eles e tal, não queriam ficar forçando muito isso. E ele cresceu num ambiente também um pouco mais diverso. As proximidades de Nova York, né? Ainda mais no subúrbio, você tinha uma pluralidade de culturas, uma pluralidade de raças, né? Enfim, aquela coisa que toda cidade grande permite um pouco mais, geralmente, de ter gente de variadas origens e tal. Em Nova York é muito isso, né? E até tem umas histórias que ele conta, que diz que ele chegou a fazer viagens pro sul, né, dos Estados Unidos com o pai dele. Não sei exatamente se foi a passeio, como que foi. O pai dele tinha que ir, levava ele e os irmãos e tal. E daí ele fala que ele não lembra direito, assim, de detalhes, mas que ele lembra que o pai dele fazia comida pra eles comerem no carro, pra eles não terem que parar na estrada. Porque ele sabia que se eles parassem no sul, onde tinha ainda muita segregação e onde, enfim, era muito mais difícil, eles teriam que, ou não iam poder entrar no restaurante, ou não iam poder comer no lugar, ou iam ter que passar por alguma situação desagradável. Então o pai dele fazia, essa é uma lembrança que ele conta que ele tem, assim. Exato. De fazer comida e levar a comida na viagem, né? Mas realmente ele cresceu nesse ambiente mais efervescente de Nova York, que é bem diferente dos Estados Unidos lá do interiorzão, né? E é interessante também porque ele diz que nesse momento, né, em que ele vai viajar com o pai e tal, e o pai faz a comida, não existia assim um movimento do pai de tipo, nossa, o pai tava puto porque ele tinha que fazer comida, ele não ia poder parar e não sei o que e tal. Não, era uma coisa normal. Então o pai dele já fazia aquela coisa meio que era um movimento natural, pra eles também era natural, então ele não percebia o racismo como as outras pessoas percebiam. Ele era jovem, né, tava ali vivenciando aquilo, mas ele não via o racismo dessa forma. Então é interessante da gente ver também como esse crescimento dele e essa educação que ele teve vai ajudando ele também a amadurecer essa visão ali mais pra frente. A mãe dele, que era Lennis, né, o nome dela, ela era dona de um salão de beleza, e o pai, que por acaso se chamava Denzel Hayes Washington, né, que o Denzel virou Júnior depois, ele era um pastor pentecostal, né. Ele também chegou a trabalhar um tempo lá no departamento de água de Nova York e tal, ficava numa loja lá de departamento e tudo mais, mas a sua função principal ali era ser pastor pentecostal. Não à toa, essa criação muito voltada ali para a religião e tal, moldou a vida inteira do Denzel Washington. Hoje ele é um cara também muito religioso, muito voltado para a religião e tal. E eles tiveram uma educação, ele e os irmãos, uma educação muito rígida, né? Porque os pais eram muito cristãos e tal, e tinha uma coisa dentro de casa que não podia beber, não podia fumar, não podia falar palavrão, era uma educação muito rígida mesmo, que o Denzel acabou carregando isso também ao longo da sua vida. Né? E tem acho que uma coisa que eu não sei se é necessariamente por conta da religião, mas ele participou de um grupo que chamava Boys Club ou Boys and Girls Club, uma coisa assim, que era uma espécie de, eu até tava lendo e falei, deve ser tipo o céu em São Paulo, né, pra quem é de São Paulo. É tipo um lugar para as crianças ficarem depois da aula, que tinha atividade extras e tal. E aí até hoje ele é tipo patrono dessa instituição, ele ajuda pra caramba essa instituição, ele é vinculado muito a ela até hoje, e isso também acho que ajudou muito ele, né, assim, porque ele tinha acesso a atividades culturais, a alguma coisa um pouco além da escola, né, e querendo ou não, se a gente for olhar para que mais tarde ele vai estudar numa escola particular, e a mãe dele fez questão de colocar ele numa escola particular um pouco distante do bairro que ele morava, para ele parar de andar com a molecada que ele andava quando ele era adolescente, nas ruas, né, lá próximas do Bronx, né, do subúrbio de Nova York. Ela fez isso muito pensando, muito com esse fundo
mundo religioso e pensando na criação dele, querendo ou não, é um significado de que ele foi minimamente privilegiado, né? Ele, quer dizer, não que ele fosse rico, mas ele tinha lá a mãe dele, assim, os pais dele conseguiram pagar uma escola particular para ele no final dos estudos, né, antes dele ir pra faculdade, com, assim, pagando mesmo do próprio bolso e tal, porque ela tinha um salão de beleza, o pai dele tinha emprego bom, né, razoavelmente bom, então é interessante ver isso, assim, ele teve um acesso a uma educação bem bacana, né, assim. E até, Daniel, ele conta que essa decisão dos pais de mandarem ele para essa academia, era uma academia militar, ele disse que salvou a vida dele, porque ele andava com um grupo que não tinha as oportunidades que ele tinha, então ele ia seguir as mesmas coisas que esse grupo fazia, e ele fala que hoje esse grupo com que ele andava, todo mundo já foi preso em algum momento. E ele falou que se ele tivesse continuado naquela vida, na direção que ele estava indo, ele não teria sobrevivido, ele também teria entrado numa vida de crime ou de alguma coisa desse sentido. Exatamente. É interessante da gente observar isso, né? Porque a gente tá falando de um garoto ali que os pais deles acabam se divorciando em 68, ele nasceu em 54, então ele tinha 14 anos nesse momento. A gente tá falando da década de 68, onde existe, né, essa parte da divisão racial, ela acaba nos Estados Unidos, e aí acontece o que acontece em qualquer lugar do mundo quando não há um planejamento nem nada disso com essa divisão racial. Então, o que acontece? As pessoas, elas acabam indo para as periferias, né? E aí elas vão ficando ali, vão se criando ali. E aí as pessoas sem oportunidade e tudo mais acabam, né, se envolvendo com crimes e tal. E o Denzel Washington, apesar do pai ser pastor pentecostal e tal, e a mãe, né, que era dona de um salão de beleza e tudo mais, ele vivia essa realidade lá. Agora, a educação dentro de casa, rígida, e o fato depois da separação, a mãe resolver colocar o filho numa escola e tal, mostra a mentalidade que os pais tinham de que era através da educação que ele poderia mudar a sua realidade. E ele reconhece isso, né, de uma forma muito, muito veemente, assim, porque hoje em dia a gente vê ele fazendo doações para instituições, querendo ajudar, é um cara muito ativo, e diferente até de outros atores de Hollywood e tal, ele é um cara que ele é muito reservado, né? A gente não vê ele se envolvendo em polêmica, não vê ele, sabe, com, tendo manchete, né, em jornal, porque foi tretas, né? Foi grosso na gravação e não sei o que e tal. Não, ele é um cara super profissional, super correto ali nas suas atitudes e tal. Então isso realmente é muito interessante. Agora, tá casado até hoje com a mesma mulher. Exatamente. Em Hollywood isso é assim, né? Raríssimo, né? Raríssimo. E é interessante, assim, todo mundo fala, assim, você vê muitos textos, coisas falando sobre ele, de que ele é uma pessoa muito simples, né? Ele não faz questão de, enfim, vestir roupas muito caras, etc. Isso não significa que ele não aproveite a riqueza que um ator de Hollywood conquista, né? Se for ver, se procurem depois a casa que ele mora, em Los Angeles, é um negócio espetacular, assim. Mas simples no sentido de que ele não é de ficar, né, fazendo ostentação, né? Ostentando, ou sei lá, né, fazendo isso, esse tipo de coisa. Acho que interessante também essa história dele procurar devolver para a comunidade de alguma forma, né, que veio da criação dele, dos pais e religiosa, ajudou um grupo de atores que precisava de patrocínio, digamos assim. Ele entrou num grupo que ajudava esse grupo de atores financeiramente para poderem estudar, e um desses atores é o Chadwick Boseman, que veio a ser o Pantera Negra. E ele sempre comenta isso em entrevistas, que ele agradece muito o Denzel Washington por ter dado essa chance para ele. Pô, que legal, cara, que legal. É interessantíssimo, eu acho interessante quando a gente vai pensar na biografia do ator, da pessoa que a gente está fazendo aqui, justamente isso, né? Como as histórias, elas estão sempre entrelaçadas, né? Entrelaçadas no sentido de as atitudes que vão sendo tomadas lá atrás, na infância, na adolescência e tal, elas começam a se refletir, você vai ver traços dessa personalidade agora, na vida adulta, no sucesso e tudo mais. Então é muito interessante, porque o Denzel Washington sempre falou que ele não pensava em ser ator a princípio. A ideia dele era focar ele gostava muito de esporte,
eu tava pensando em outras coisas, né? Não queria ficar atuando e tal. Só que daí existiu o movimento dele, depois acabou, né, pensando o que ele ia fazer, não sabia direito o que ele ia fazer na parte de universidade, se ele ia fazer, se ele não ia, para onde que ele ia e tudo mais. E aí ele tem esse contato, né, ele pensou em ir para uma universidade no Texas porque o uniforme, o nome do time dessa universidade tinha a ver com o Boys Club, né, da cidade dele, que é uma organização que acaba oferecendo aulas e práticas após a aula. Ele pensou em isso porque era um jeito dele se manter conectado ali. E foi nesse Boys Club que ele foi várias vezes, e daí ele acabou vendo O Monstro da Lagoa Negra, que foi o primeiro filme que, segundo ele mais assistiu, gostou e tal no cinema, né, e tal. E aí depois ele também acabava vendo filmes bíblicos, né, por conta da sua infância religiosa e tal. Então é um cara que começa a ser introduzido na arte através de algo que ele identifica como um prazer dele, né? Tenho que ir para um lugar que eu me sinta confortável e vou também começar a prestar atenção nessas coisas que tem a ver com a minha essência. E aí ele começa a entrar nesse mundo artístico e aquilo abre a cabeça dele para outras coisas, né? Ele fala que foi gradativo, né? Ele entrou na faculdade numa faculdade perto lá de jornalismo, mas assim, nos Estados Unidos o funcionamento das faculdades é meio maluco, né? Meio diferente do Brasil. Então ele entrou, aí ele tava na dúvida de qual que ia ser você tem que escolher lá os majors e minors, né? Você escolhe, tipo, a sua formação principal e coisas menores. Daí ele tava indo mais pro jornalismo, daí ele foi numa espécie de acampamento, né? Em Connecticut, né, que foi numa cidade de Connecticut, que ele, num show de talentos, numa espécie de atividade desse acampamento, ele foi incentivado por todo mundo que estava lá para estudar atuação. Provavelmente ele fez algum teatro, alguma coisinha lá na frente, e o pessoal falou, pô, você é bom, você devia ir para atuação. E aí ele voltou, focou, assim, acho que na universidade, não sei se ele chegou a ficar só no jornalismo ou se ele fez algo na área de atuação, mas ele se matriculou. Ele faz drama. Com drama, e ele se matriculou no Lincoln Center, né, que é uma escola super famosa de Nova York, e daí ele começou a fazer várias peças, né, a primeira, inclusive, do Eugene O'Neill, foi uma peça do Eugene O'Neill, que é um dos maiores dramaturgos americanos, né, tem peças incríveis e tal. E aí ele já começou a fazer teatro nesse período entre sair da faculdade, né, em 76, 77, então ele estava terminando a faculdade e já estudando teatro na faculdade também, acredito, e nesse Lincoln Center. Pois é. E dali ele já parte para a carreira de filme, né, bem na sequência que ele termina a graduação, nem você falou 77, eu acho, ele já parte pra televisão. E já consegue, acho que o primeiro papel dele, uma coisa assim. Sim. Porque daí o que eu vi é que assim, ele fez um filme chamado Vilma, né? Ou Wilma, que é sobre uma esportista. Ele inclusive é muito legal, assim, ele é muito bom de escolher papéis, né? Assim, ele tem muitos e muitos filmes que ele faz que tratam da questão da negritude, da questão do racismo, ou de personalidades negras muito importantes para a história dos Estados Unidos e mundial, né? Ele é um cara que soube muito evitar papéis negativos, que ainda nos anos 70, 80 foi ter bastante, né? Ainda no cinema, papéis, enfim, que eram preconceituosos, mesmo que sutilmente, tinha muito filme que denigre, né? A imagem do negro, né? Basicamente denigre. Então, mas a questão é justamente, na época não era visto como um problema para a maioria das pessoas, até nem mesmo por pessoas negras, né? Era mais um sentido de ele já tinha algum interesse em não ir para esse caminho, né? E esse filme, esse Wilma, ou Vilma, é sobre essa atleta, né? Americana. E aí, lá ele já conheceu a futura esposa dele, né? Ele conheceu a Pauletta Pearson, que era atriz, estava atuando também, depois ela fez pouquíssimos papéis, acho que acabou sendo mais, enfim, mãe né, enfim, casou com ele, acabou não seguindo a carreira, mas foi ela que incentivou ele, porque no começo era muito difícil dele conseguir papéis, né, e foi ela que incentivou ele a continuar no teatro, a fazer teatro. Ele fez peças importantes,
logo em seguida com o incentivo dela. Uma delas é uma peça que chama When the Chickens Come Home to Roost, e que é uma, enfim, não sei exatamente detalhes dela, mas ele vivia o Malcolm X nessa peça, meio dos anos 80, assim, ou começo dos anos 80. E ele conta que nessa época, os filmes que ele gostava, assim, filmes que saíram nessa época que ele adorava, era o Caminhos Perigosos e o Taxi Driver, né, obviamente, pessoa inteligente vai gostar de Martin Scorsese, é claro, mas ele falava que ele não se imaginava fazendo esse tipo de filme, grandes filmes com o Scorsese da vida, porque ele não se via nos filmes, né, porque obviamente, porque assim, né, ele não tinha esses papéis para ele. I'm particularly proud and happy about the young filmmakers, actors, singers, writers, producers that are coming up behind my generation. In particular, Barry Jenkins. Young people understand this young man made 10, 15, 20 short films before he got the opportunity to make Moonlight. So never give up. Without commitment, you'll never start, but more importantly, without consistency, you'll never finish. It's not easy. If it was easy, there'd be no Kerry Washington. If it was easy, there'd be no Taraji Henson, P. Henson. If it were easy, there'd be no Octavia Spencer. But not only that, if it were easy, there'd be no Viola Davis. If it were easy, there'd be no Michael T. Williamson, no Stephen McKinley Henderson, no Russell Hornsby. If it were easy, there'd be no Denzel Washington. So, keep working, keep striving, never give up, fall down 7 times, get up 8. Tem uma coisa bem interessante aí, que é a história dele começa a se misturar com a história do Sidney Poitier, né? Porque a gente tá falando de um cara que, como eu falei, nasceu lá em 54 e tal, nasce num momento onde tá tendo essa discussão grande, né? Sobre a segregação racial e tudo mais. Nesse momento em que ele nasce ali, que ele é criança e tal, existe um ator que chama a atenção do mercado, que é o ator, o Sidney Poitier, que é um cara que acabou fazendo história, porque em 63 ele se tornou o primeiro ator negro da história a receber um Oscar como o melhor ator principal, né, pela performance dele em Uma Voz nas Sombras. Então, quando o Sidney Poitier ele ganha esse Oscar, o Denzel Washington é uma criança. E ele não está envolvido ainda com essa coisa da arte e tudo mais. Quando ele vai para a escola, ele vai fazer faculdade e tudo mais, porque ele acaba depois se formando, né, com 22 anos, em 77 e tal. Ele está se envolvendo sim com a arte, mas ele mesmo já falou que ele não cresceu tendo o Sidney Poitier, por exemplo, como um exemplo, um cara, sabe, que ia guiar ele e tudo mais, não. Porque o Sidney Poitier não fazia também filmes com toda essa frequência que tem hoje em dia, né, por exemplo. E também porque o Sidney Poitier, ele chegou no seu auge, vamos dizer assim, quando o Denzel Washington era novo. Então, houve uma lacuna ali de espaço, sabe, de tempo. Ficou um vácuo ali. O Sidney Poitier ganha um Oscar em 63 e depois disso a gente tem um vazio, assim, porque a gente tem muitos atores tentando e não conseguindo chegar nesse porte que o Sidney Poitier conseguiu. E aí entra até eu comecei, né, com a frase falando sobre os primeiros papéis que o cara escolhe, porque isso era uma coisa que quem falava era o Sidney Poitier. Ele falava, cara, você tem que parar e tem que prestar muito atenção nos primeiros papéis que você vai escolher na sua carreira, porque são eles que vão determinar se você vai ser um cara de sucesso, se você vai ser um cara de fracasso. E depois o Denzel Washington comentando sobre isso, ele fala assim que ele viu essa frase do Sidney Poitier quando ele já estava estudando para ser ator, e isso foi uma coisa que ele levou para ele, porque aí sim o Sidney Poitier acabou inspirando ele, porque era um ator negro dando o caminho das pedras. E aí ele fala que você recebe
inúmeros roteiros, você consegue ver um monte de coisa que a galera quer produzir. O duro é você achar um bom, um que você olha e fale, não, aqui vale a pena eu me arriscar. Então, até por isso, ele no começo tem essa dificuldade também de encontrar um papel para ele tem essa dificuldade por tudo, pela questão racial, pela questão de não conseguir encontrar um bom roteiro porque ele se encaixe e tal, e que ele possa, né, alçar voos aí na sua carreira e tudo mais. Então, assim, você percebe que é um cara que ele estava tentando, mas ele estava tentando de uma maneira, né, pragmática. Ele estava tentando, olhando, analisando. Ele não ia se enfiar em um filme simplesmente para começar a sua carreira, porque senão ele ia ser igual a todos os outros que estavam tentando antes dele e que até então não tinham conseguido o sucesso, né? Em 81, ele fez um que quando eu vi esse filme, não conhecia esse filme. É um filme, o primeiro filme hollywoodiano que o Denzel Washington faz. Em português ele recebeu o título de A Cara do Pai. Só que o original, o título em inglês é Carbon Copy, que seria tipo cópia carbono. Nossa, que diferença. E quando eu vi o filme, eu falei, cara, esse filme me parece ser muito errado. Ainda mais pros dias de hoje, né? Que a gente tem um pouquinho mais de noção. Mas basicamente o Denzel Washington faz um filho jovem de um pai, um filho jovem de um pai rico e branco, que aparece na vida desse cara. Então o protagonista, na verdade, seria o pai dele, né? Que é o George Segal, que é um ator de comédia super famoso, super importante da época. E enfim, daí quando eu vi isso eu falei, nossa, isso é, né, o quanto, tipo, onde eles encontram a comédia disso, né? E basicamente é esse pai tendo que lidar com um filho que ele descobriu que tem, é um filho que é negro e tal. No fim, pelo que eu vi, esse filme tem no YouTube em inglês, sem legendas e tal, eu dei uma olhada, não cheguei a ver o filme inteiro. No fim ele tem uma pegada de uma mensagem antirracismo, né, uma mensagem um pouquinho mais razoável. Não vi detalhes se ele esbarra em questões bizarras, como eu imagino que sim, pela época que ele vem, né, tal. Mas é interessante isso, quer dizer, provavelmente ele já pegou pensando nisso, pensando que era um filme com uma história que tinha alguma mensagem relacionada a essa questão. No fim, o filme foi um fracasso de bilheteria, mas enfim, ele fez. Não, e parece ser daquelas comédias bem erradas, né? Porque você tratar disso é uma questão complicada, né? Por mais que você queira levar para um lado mais leve. Não, então, exatamente. Aparentemente ele é bem intencionado, mas só o título em inglês já é uma coisa meio, para hoje, já é um humor meio ultrapassado, né? Você fala, eita, pera aí. Isso, exatamente. Deixa eu puxar um gancho aqui do que o Rafael estava falando, da relação do Denzel com o Sidney Poitier, e do que o Sidney Poitier tinha falado, né, de seus primeiros filmes vão te determinar sua carreira, e que o próprio Sidney Poitier não era de fazer filmes com muita frequência. Eu vi uma entrevista com o Denzel Washington contando que no final da década de 80, ele estava numa série de TV que chamava St. Elsewhere. Ele fazia um personagem que era um médico, e ele teve o primeiro grande sucesso, assim, nesse papel. No final da série, ele começou a receber convites, né, para fazer papéis em filmes maiores em Hollywood. E ele conta que um dos primeiros convites que ele recebeu era para um papel que estereotipava demais um personagem negro, que era para ser um criminoso que escapava de alguma coisa, e ele ficou meio relutante de fazer, porque ele disse que era um dinheiro bom ainda, mas que ele lembrou das palavras do Sidney Poitier e disse não. E 6 meses depois ele foi chamado para fazer Um Grito de Liberdade, que rendeu a primeira indicação ao Oscar dele. Exato. Cara, eu acho isso tão fascinante, né? Porque a gente vê um cara que... A gente pode dizer que o Denzel Washington é hoje um cara de sucesso e que deu certo em Hollywood, mas a gente vê a trajetória dele, é interessante que ele se baseia realmente nisso, no Sidney Poitier, que tinha sido o cara que poderia ser esse espelho para ele, né? Para ele alcançar o sucesso. Não à toa, o Denzel Washington foi depois o ator negro a ganhar um Oscar e tal, e acabou tendo seu nome, né, elevado ali ao lado do Sidney Poitier. Mas o interessante é que quando perguntado também para saber, e aí, como é que é? Você já olhava e falava assim, não, vou focar no melhor e vou seguir os passos dele, porque eu também
também quero ser o melhor e tal. E eu achei que ele deu uma resposta tão consciente, porque ele diz assim, eu nunca penso em ser o melhor, eu não quero ser o melhor ator de todos e tal, nada disso. Eu penso em fazer o meu trabalho melhor, eu quero evoluir como ator, quero evoluir como ser humano, e o fato de eu ser indicado ao Oscar é simplesmente um reconhecimento dos meus pares, né? Afinal de contas, os outros atores também estão achando que eu estou fazendo um bom trabalho, então é uma felicidade gigante fazer isso. Quando ele vai fazer os primeiros filmes dele, né, o Desejo de Matar, o Vilma e tal, o pessoal fala que ele teve um pouco de dificuldade, porque enquanto ele não encontrava um papel para ele se encaixar ali, para ele conseguir falar, não, eu vou realmente tentar, eu vou me mostrar, né, no cinema e tudo mais, ele fez muitas peças de teatro. E isso foi um pouco que foi moldando essa atuação do Denzel Washington, que é um cara que até hoje, quando você vê a atuação dele, ele é muito presente nas atuações, ele é um cara denso ali nas atuações, pesado, ele intenso, exatamente. E teatro trouxe isso muito pra ele, porque ele tinha essa coisa de sentir, né, a plateia e o que a plateia emitia pra ele, ele devolvia pra plateia, que é o que muitos dos atores falam realmente, né, que o teatro ele traz essa emoção, porque ele quase que te dá ali em tempo real se você tá indo bem ou se não tá indo. Enfim, daí quando ele entra pra essa série que o Bruno trouxe aqui pra gente, ele vai fazendo a série, ele emenda uma sequência de trabalho, cara, que é impressionante, porque ele vai trabalhando um ano atrás do outro. E aí você tem ele trabalhando na série, a série já dá pra ele um sustento que é, bom, ele passa a receber, né, um valor fixo no mês, então ele tem um salário, que é fantástico também, e aí ele consegue ir investindo nessa carreira que ele tava tentando, e a Pauleta, né, que é, no caso ali, a atriz com quem ele se casa e tudo mais, tá ali ajudando ele a manter essa carreira. E aí, quando ele emenda a série, ele faz a série em 82, 83, 84, daí ele vai fazer Licença pra Matar em 84, e faz A História de um Soldado em 84, 85, 86, 87, 88, ele vai fazendo um filme atrás do outro, direto. Essa frequência que ele vai produzindo vai de encontro certeiro à mentalidade que ele tinha, que era, eu preciso treinar, eu preciso me melhorar como ator. Então ele trabalhar com essa frequência só foi fazendo com que ele crescesse como ator. E é uma mentalidade também que você vê que nos anos 2000, por exemplo, os atores, quando eles estão na série, eles querem, na verdade, sair da série e embarcar só fazer filme, né? Uhum. E ele não, ele começou tentando equilibrar as duas coisas, né? E como você falou, ele solta um filme atrás do outro ali, tem, acho que ano seguido, 86 ele lança 2 filmes, 89 também, 84 também, então, tipo, ele tem uma mentalidade de praticar mesmo a atuação, né? O espaço que ele ganha. E ele não escolhe esses primeiros papéis, eu não vejo também como ele escolher papéis fracos, ele nunca escolhe um papel que não vá contribuir para o crescimento dele, né? E ele sempre tá excelente, assim, incrível. Esses primeiros papéis dele, esse que o Daniel citou, o do soldado, né? Ele é incrível, eu adoro esse filme. É um dos primeiros que eu vi dele, eu acho. E é legal que ele vai criando vínculo com alguns diretores. Tem alguns diretores que voltam muito, né, pra carreira dele. Tipo, e quando ele faz o Tempo de Glória, que daí ele vira o segundo ator negro a ganhar um Oscar de ator coadjuvante pelo Tempo de Glória, é com o Edward Zwick, que depois ele vai fazer vários outros filmes com o Edward Zwick. E logo em seguida ele faz o Mais e Melhores Blues com o Spike Lee. Logo, 2 anos depois, ele tá fazendo Malcolm X, que é tipo um baita de um ápice da carreira dele, né? Algumas pessoas vão dizer que é o papel da vida dele, ele fala que detesta isso porque significa que você já não precisa mais trabalhar, né? E não precisa fazer mais papel. Mas é um baita do papel e é um filme maravilhoso e super importante. Inclusive tem outra indicação, né? Tem. A primeira indicação ele até cita, né, os papéis que mais marcaram ele. Ele fala que Tempo de Glória e Malcolm X estão com certeza neles, mas não que são os melhores, né?
E aí depois disso ele vai repetir filmes com o Spike Lee, com o Zwick, e ele vai virar também parceiro muito forte do Tony Scott, né? Que era um diretor que fazia muito filme de ação e que, querendo ou não, é um nicho que o Denzel Washington, apesar de ser um grande ator de drama, um ator super, né, do teatro, ele encontra esse nicho pra também ficar pra sem... sobreviver, sim. Porque assim, querendo ou não, e imagina, anos 90 foi o auge desse tipo de filme, né? Sim. É tipo filme só de, sei lá, de investigação e o policial que não sei o que. Ele faz muito filme de ação e o Tony Scott também tá nesse mesmo nicho, né? Então ele vai voltar com o Tony Scott em vários momentos, acho que Maré Vermelha, enfim. Até aquele do trem, como é que é o nome? Incontrolável? Incontrolável, isso. Foi o último filme que eles fizeram juntos. E que ganha também um pouco de drama, né? Se for pensar esses filmes de ação dele, geralmente tem um pouquinho de drama ali pra dar uma tensão bem forte na galera. Sim. Não, exatamente. Tem esse drama, exige essa coisa que é o que cria, né, um impacto pro espectador, né? Assim, do tipo, nossa, como ele é bom, ele fez essa cena muito forte e tudo mais, mas ao mesmo tempo não é o filme que vai ficar pro público, vamos dizer assim, só pro público cinéfilo, só pro público que, né, vai ver o festival, só pro público que vai acompanhar o Oscar. É tipo, era do VHS, logo depois era do DVD, né, de aluguel. Então as pessoas iam pra locadora pegar filme, tinha o Denzel Washington na capa, era certeza de que ia ter sucesso, principalmente se fosse esse filme de ação, né. Então, querendo ou não, é um nicho super importante que ele entra, que faz ele virar o astro, né, porque você tem o vencedor do Oscar vinculado com o astro de filme de ação mesmo, né, o astro que tá lá, que chama a atenção de todo mundo e tal. Ele gosta de fazer esses filmes de ação, né? Tipo, não só ele gosta, tipo, você vê a entrevista quando ele tá falando dos filmes de ação que ele participou, ele gosta de fazer algumas das cenas, ele dispensa dublês em certas cenas, ele gosta de coreografar, ele gosta da fisicalidade. E o que vocês estão falando antes, ele é sempre muito intenso, ele encaixa muito bem com esses papéis. Nunca é um filme de ação genérico demais, sempre o personagem dele destaca, você sempre lembra do personagem dele porque ele entra em cena e ele comanda aquele lugar, sabe? Ele chama a atenção. E esse tipo de presença não é qualquer ator que consegue ter na hora que ele aparece numa sala. Exatamente. Tanto que eu acho que o auge disso é o dia de treinamento, né? Sim. Que daí é outro ator que vai virar, outro diretor que vai virar parceiro dele, o Antoine Fuqua, né? Não sei se fez antes, não lembro agora, mas é outro diretor que ele vai repetir várias vezes depois. Acho que é o que ele mais fez filme, acho que são 5 ou 6 que eu calculei aqui. Mas é isso, é um filme de ação, é um filme de policial, é um dos primeiros bandidos que ele faz, né? Um vilão, praticamente. Enfim, um policial corrupto e tal. E daí ele vai lá e estoura e ganha o Oscar de melhor ator. No mesmo ano que o Sidney Poitier ganhou o Oscar honorário, né? Então foi tipo uma coisa super importante, né? Assim, início dos anos 2000 já, mas ainda era a era da locadora, né? Assim, eu acho que pra mim é muito forte isso, assim, aí pelo menos do meu crescimento particular, assim, eu ia muito na locadora e via muito a cara do Denzel Washington em tudo que era filme, assim. Nossa, eu lembro muito da capa do Nova York Sitiada. Sempre tava. Sim, verdade. É muito doido isso. Não, e dia de treinamento, além de dar pra ele o Oscar e aí, né, consagrar de vez e tal, foi um momento ali em que aconteceu isso que o Dani falou, o Sidney Poitier acaba, né, sendo homenageado e tal, mas a Halle Berry também leva de melhor atriz. Então foi um momento do Oscar muito marcante, porque a gente teve 2 atores negros levando a principal categoria de atuação. E isso nunca tinha acontecido. Então veja como é impactante, é forte, como o Denzel Washington acaba colocando o nome dele, escrevendo o nome dele na história hollywoodiana de uma forma muito, muito pesada, assim, né? Muito, muito visceral. I've been protected, I've been directed, I've been corrected. I've kept God in my life and has kept me humble. I didn't always stick with him, but he always stuck with me. So stick with him in everything you do. E uma coisa que me chama a atenção é que ele leva, o primeiro Oscar que ele leva com Tempo de Glória, é um filme que ele fez em 89 e ele é premiado, né, em 90, né? O Oscar dá o prêmio para ele em 1990. Mas o que me chama a atenção é que ele faz essa jogada, né? Quer dizer, ele espera o papel que ele julga ali, o melhor papel para ele entrar.
é um cara que está formado em teatro, né, pela universidade, né, de Fordham lá, que ele tinha feito jornalismo, largou o jornalismo, não sei o quê. Então é um cara que está imerso na carreira, pensando no primeiro papel dele. Daí quando ele embarca, ele vai lá fazer Vilma, que é um primeiro teste, o pessoal percebe que ele tem uma certa dificuldade, né, em atuar, porque ele tá atuando para câmera, totalmente diferente do teatro. Então é um cara jovem que tá tentando. Aí a gente percebe isso, é um cara que nessa época, em 77, quando ele fez Vilma, ele tinha 24, 23 anos ali. Então um cara jovem que tá tentando. Aí ele vai se experimentando, foca no teatro, vai tentando. Aí quando ele pega o contrato e ele assina o contrato para ele fazer a série, ele assina esse contrato em 82. Gente, ele recebe o Oscar em 80, com um filme que ele fez em 89. São 7 anos de carreira ali. Isso só mostra o quão meteórico foi a evolução dele dentro do mercado cinematográfico americano. Porque daí, quando ele começa a fazer a série, acontece essa história, né, que o Bruno bem lembrou aí, de ele recebe papel, ele segura, não quer fazer e tal. O cara vai cirurgicamente ali, fazendo o seu andamento para ele pegar os papéis certos, para 7 anos depois que ele inicia efetivamente sua carreira, ele esteja levando um Oscar da maior entidade cinematográfica do seu país. E aí o cara ganha essa projeção com Tempo de Glória, continua lançando 1 filme, 2 filmes por ano. É impressionante a bateria de filme que esse cara vai soltar nos próximos anos depois que ele ganha o Oscar. E aí, quando ele vai para Malcolm X, é um presente que ele ganha, porque lá atrás ele tinha feito várias vezes a peça onde ele interpretava o Malcolm X. Então é meio que ele volta pro seu lugar, né? Ele entende quem que é aquele cara, e aí é um presente que é dado para ele. E ele tem também uma atuação espetacular em Malcolm X, né? Além de ser ator principal, não sei o que, é um trabalho que ele tá fazendo com o Spike Lee, um diretor negro que também tá ali marcando o seu espaço no cinema e tudo mais. E aí ele tem todas as glórias da atuação dele em Malcolm X. Então eu fico impressionado com essa disciplina que o Denzel Washington vai mostrando pra gente, porque nesse momento é um momento em que muitos atores, muitos profissionais, não tô nem falando exatamente de atores, mas muitos profissionais, eles dão uma desviada, né? Às vezes o cara, tipo, chegou num topo, levou Oscar e não sei o que, daí o cara dá uma relaxada, ou vai pras festas, ou, sabe, vai aproveitar ali a vida de algum jeito. E o Denzel Washington não, ele fica numa batida que ele só vai realmente parar lá para 2000, né, que ele dá uma pausa, que daí ele, sabe, não solta tantos filmes mais. 2004, mais ou menos, que ele solta Chamas de Vingança, daí ele fica 2 anos sem soltar filme, e daí ele volta com um Plano Perfeito. Cara, ele começou a trabalhar e levou um Oscar em 1990, em 2004, 14 anos depois, ele fala, não, agora eu vou parar uns 2 anos e vou tirar umas férias com a minha família. Olha que, eu acho louvável isso, cara. Sim. Ele teve uma pausa também em 95, mais ou menos, que até é uma história famosa dele, porque ele dá uma pausa numa série de filmes de batelada, né? Ele tinha acabado de filmar um que chamava O Diabo Veste Azul, e aí ele fez uma viagem com a família pra África do Sul. Ele chegou a participar de um encontro, de algum evento com o Nelson Mandela, e ele refez os votos de casamento, ele, tipo, não sei se é alguma boda específica, boda de alguma coisa, com o Desmond Tutu, né? Que foi um dos maiores... hoje, não sei se ainda é até hoje, mas era um dos maiores nomes da igreja anglicana, se eu não me engano, e dos pentecostais, né? Sim, o cara ganhou o prêmio Nobel da Paz em 84. Então, e aí ele chegou, os votos foram renovados com esse bispo, né, lá da África do Sul. Então, quer dizer, ele teve essa pausa e ainda na pausa ele vai pra África do Sul e faz tipo encontros históricos e tal. Então é bem isso, assim, ele é muito verdadeiro com a história dele, né, e com o que é importante pra ele, né? Ele é uma pessoa bem conectada com as raízes, assim,
E muito pé no chão, eu acho, porque se você olha para os filmes que ele faz, claro que ele tá lá fazendo Malcolm X, tá lá fazendo Hurricane, o Furacão, tá fazendo filmes que falam sobre a questão do racismo, assim, mas ele também tá fazendo, né, o filme de ação, porque sim, o que é muito importante. Terror também, né? Ele fez Possuídos, né, em 98. Ele consegue ser diverso, né, na carreira dele. Exatamente. E é muito legal isso, assim, é um cara que não tá também, assim, ele não simboliza só isso, entendeu? Tem alguns atores negros, e não tem problema nenhum em ser assim, mas alguns que são basicamente, quase que única e exclusivamente militantes, né, assim, estão lá pra defender a causa, isso é maravilhoso, mas o Denzel Washington também tem essa coisa do pé no chão e de falar não, porque precisa de gente que faz o que ele faz, né. Fala, e quando ele faz Filadélfia também, eu acho um desprendimento total, porque, né, Filadélfia fala também do preconceito contra os homossexuais, e ele como advogado negro dentro do filme, né, o papel dele, então ele vai também para outros temas, ele não fica só numa coisa. Sim. Filadélfia é um filme que me chama tanto a atenção, é um filme que eu amo esse filme, eu acho um filme incrível, Tom Hanks e tal, né, num momento também o Tom Hanks, se eu não me lembro, ele até fala que pra ele foi uma escola de cinema, foi esse filme por causa do Denzel, né, tipo, sim, aprendeu muito. Que elogio, né, o Tom Hanks falar isso de você como ator, o Tom Hanks, sabe, é uma coisa que você... Vale um Oscar. Não, pra você ver que quando ele foi receber, o Denzel foi receber o Cecil B. DeMille lá no Globo de Ouro, quem foi falar foi o Tom Hanks, né? Pela admiração que ele tem até. Não, e olha que interessante, porque esse personagem que o Denzel faz em Filadélfia, originalmente seria um homem, né, um ítalo-americano e tal, chamado Joe Martino e tal. Eles mudam o personagem porque conseguem trazer o Denzel. O cara faz esse filme e é um filme que vai encostar em várias coisas importantes para essa época. A gente tá falando de um filme de 93, é um momento em que tá acontecendo muitos casos, né, de AIDS e tal, o mundo tá discutindo essa questão, como é feita a transmissão, existe todo um problema de homofobia e tal, e aí você pega um hétero advogado negro que para defender um cara branco e homossexual. Então é um filme muito provocativo. E uma coisa que eu acho muito interessante também é que o Denzel vai falar, uma das coisas que mais chamou a atenção dele nesse período, né, de Filadélfia, Maré Vermelha e tudo mais, é que ele vê o orçamento dos filmes crescerem com um protagonista negro nas suas cabeças ali, né? Então, por exemplo, Filadélfia foi um filme feito com 26 milhões de dólares. E depois você tem Maré Vermelha, que é com Gene Hackman e tudo mais, que é um filme feito com 50 milhões de dólares. O Denzel fala, cara, quando que a gente viu um filme que tem um protagonista negro que recebe essa quantia de dinheiro? Então, para ele, isso também faz parte desse movimento, do movimento de fixação, né, ali, de, estamos aqui para ficar, do movimento de consolidação da sua própria carreira, de eu sou esse ator que vou estar aqui, sou esse cara, e ao mesmo tempo esse movimento provocativo com os filmes também, porque daí os filmes precisam dar esse espaço, porque o cara é simplesmente genial nas suas atuações. E depois de Filadélfia também, o cachê dele só subiu, né? Foi tipo, acho que em 95 ele já começou a receber 7 milhões, aí não parou mais, foi aumentando. Acho que um dos auges foi o Duelo de Titãs, né? Que é de 2000, que foi assim, fez muita grana, não sei quanto custou, mas fez mais de 100 milhões de dólares só nos Estados Unidos. Que ele fez mais um papel real, né? Mais um papel de uma pessoa que já existiu e tal. E que é um filme da Disney desses que até hoje, né? Muita gente já viu, passava muito na TV e tal. Sim. Mas na época foi tipo assim, um absurdo de bilheteria. Foi assim, sensacional. Foi um baita de um sucesso, muito por causa dele. E por todo o projeto que ele representava, o tipo de filme, né? E só um comentário sobre o Filadélfia, é muito louco como, assim, é mais quase que um disclaimer, né? Mas é muito louco como Filadélfia, pra hoje, ele é quase que uma aula de história, né? Porque ele mostra umas coisas
que ele mostra pessoas falando coisas, por exemplo, que hoje é impensável, né? Assim, de qualquer pessoa falar mesmo, assim. Pra época, não. Pra época, a forma como ele lida com a questão da homossexualidade e da AIDS, hoje a gente felizmente avançou num grau que o debate tá num outro campo, tá de outra maneira, já tá mais presente na sociedade. Na época, a importância dele foi muito grande pra, né, gerar consciência nas pessoas, e as pessoas não tinham essa consciência. Então é bem interessante isso, como que você assistir esse filme hoje é uma forma de você também entender a realidade, né, do final dos anos 80 pra 90, né. Aquele era um filme que... Filadélfia foi um filme que... Exatamente o que você falou, Dani, ele é o fruto da época dele, ele oferece a discussão que era necessária e faz isso muito bem, humanizando o personagem do Tom Hanks e espelhando as pessoas ainda com algum tipo de preconceito no personagem do Denzel Washington, que teve que quebrar, ele como personagem, teve que quebrar barreiras de preconceito que ele mesmo tinha. Sim. E é muito sutil a forma que o filme passa isso, nunca é escancarado, e tem uma cena que todo mundo comenta da atuação do Tom Hanks, que é incrível, mas eu gosto muito do que o Denzel faz, que é a cena que ele já tá bem enfermo e tá comentando da música que ele tá ouvindo, e ele vai se emocionando porque vai espelhando na situação dele, e o Denzel Washington só ouvindo. É uma atuação silenciosa que ele tá só ouvindo e deixando aquilo afundar, sabe? Ele sabe processar tudo que ele tá ouvindo e percebendo aquela pessoa. Ali é um momento chave do personagem perceber a humanidade no outro que tá sofrendo, de quebrar totalmente o preconceito dele, e ele faz isso numa sutileza tão grande no rosto que eu acho extremamente admirável. Sim, perfeito. Sim. E tem muito a ver, e é muito legal, porque é onde você vê a atuação boa do Denzel Washington, porque querendo ou não, a gente, ao longo de toda a carreira, ele se destaca por coisas mais, como o Rafa falou, viscerais, por aqueles papéis em que ele tem que gritar, em que é muita emoção, né? E é muito legal isso. Ele também é muito bom nessa coisa da sutileza, né? Que é fundamental para um ator. E aí tem muita troca, né, também. Quem você falou dos pares, ele tem muita troca nesse filme, porque eu vejo que alguns filmes é muito só ele. Esse não, ele tem a troca do Tom Hanks ali, dos outros coadjuvantes. Exatamente. Sim, e aí tem uma coisa que me chama muito a atenção, que é um ator desse calibre ter feito papéis em que ele interpreta pessoas que realmente existiram, porque também não é uma coisa comum da gente ver atores desse porte, sabe, dessa qualidade, que já tinham ganhado o Oscar e tudo mais. Eu acho muito interessante, porque assim, as pessoas hoje podem olhar pro Denzel Washington e podem lembrar lá de O Protetor, Chamas da Vingança e tal, os filmes de ação que ele fez. Que é aquele filme de ação que o Denzel Washington se consolidou, onde ele é um cara, vamos dizer, ordinário, comum, e aí o cara de repente mostra que ele tem uma habilidade incrível, né, em luta e tal, e é destemido e tudo mais. Esse personagem o Denzel Washington consolidou e ele faz muito bem. Porém, a gente tem um outro traço nessa atuação dele, que é justamente essa interpretação desses personagens reais, que são pessoas que elas trabalham muito mais com a sua ideia, com a ideia do que eles são, com as suas atitudes e tal. Então, por exemplo, a gente tem no próprio Malcolm X, que ele interpreta um cara que existiu, mas depois a gente vai ter também esse filme um pouco mais recente, né, que é do Roman J. Israel, que é um cara também que existiu e tudo mais. O Duelo de Titãs também existiu, né? O Coach Herman lá. Sim, Coach Herman, exatamente, também existiu. Nós temos o próprio Hurricane, né? Também existiu. Então é interessante como ele tem essa questão de ele consegue ter essa sutileza que a gente está falando, mas ao mesmo tempo ele também consegue transcrever essas pessoas, né, que existiram, que marcaram história e tal. Então eu acho muito bacana a gente ver essas linhas de interpretação, porque às vezes as pessoas podem até falar, tá, mas ele é um cara que não faz comédia, ele é um cara que não faz, sei lá, terror, gore, não sei o que, sei lá. Não é, ele tem a sua linha de interpretação, ele é um cara que atua fortemente no drama, né, no suspense, tal. Essa é a linha de atuação dele. Agora, o fato dele conseguir fazer essas nuances aí de interpretar desde um cara que é um cara talentoso, assassino, que mata as pessoas, um policial corrupto, e aí chegar e dar o peso necessário para um cara que existe, um Malcolm X, um Hurricane e tal, isso só mostra como esse cara é um cara que tem essa flexibilidade na carreira. Well, I came up with a guy named Sam Jackson, who's done pretty well.
And there are young actors, African American actors coming up now. Michael Jordan, B. Jordan, and Chad Boseman. And there were those before me that made it easier for me. So I'm just one step on the ladder. Até aproveitando o tanto que a gente está elogiando ele aqui, porque ele realmente merece, uma outra entrevista que eu vi com ele, essa questão dele ter diminuído o ritmo de filmes que ele faz, porque, convenhamos, ele pode se dar ao luxo. Ele fala que ele não quer ser o ator que as pessoas comentam, eu vivo vendo ele quer ser o ator que as pessoas falam, eu mal posso esperar para ver ele de novo. Puta, sensacional. Não é? Eu acho que ele consegue isso, porque como sai pouco, quando sai um filme quando já anuncia um projeto com ele já escolhe bem o projeto, eu já não acho que é qualquer coisa, já fico esperando. Eu fico com o Denzel Washington, deve sair uma coisa boa. Uhum. E ele fala uma frase que eu achei interessante, que pelo menos pra ele diz que a marca de um bom ator, tipo, o bom ator vendendo o peixe dele, a marca dele é ser bom. Então ele não precisa ficar fazendo uma quantidade de filmes enorme, ele precisa ser bom, e o resto vem. Exato. Isso é uma coisa que acaba reverberando, né, o tempo todo na carreira dele, que é não exatamente a busca pela perfeição e tal, não isso, mas assim, o fato dele ser cuidadoso e saber onde ele quer colocar o nome dele, onde que ele quer vincular a sua imagem com aquele filme, porque existe isso também, né? A gente teve um período, agora mudou, mas vocês lembram daquela época no cinema que a gente falava, será que o cara vai denirizar? Que o Robert De Niro deu aquela puxada pro lado, só fazia filme de segunda mão lá, uns filmes ruins e tal, e todo mundo ficava zoando ele, o que aconteceu com o De Niro e não sei o que e tal. Aí nos últimos anos parece que ele quis ir voltando, assim, voltou, né, e hoje ele tá num patamar que talvez ele nunca devia ter saído dali. Agora, no caso do Denzel Washington, a sensação que eu tenho é que, vendo a história dele, vendo o cuidado que ele tem, os diretores que ele trabalhou, os atores que ele contracenou, os personagens que ele escolheu, parece que ele não se importa muito com essa questão realmente de volume, porque ele começa a diminuir o ritmo dele nessa época, em 2004 ali e tal, quando ele leva, né, o Oscar de Dia de Treinamento e tal. Não, e sem falar que ele também recusou papéis, né, ele recusou o Seven, né, ele ia ser o papel do Brad Pitt lá. Uhum. E esse ele fala que ele se arrepende, viu? Ele disse que na hora que viu o filme, ele falou, nossa, eu perdi esse, sinceramente. Pois é. Ele disse que leu o roteiro e falou, caraca, não, isso aqui é sinistro demais, quero fazer isso não. Tanto que quando ele vai fazer o Dia de Treinamento, é o filho dele que fala com ele, cara, você nunca fez algo assim, tenta, né? Porque, tipo, as coisas mais sinistras, ele fala que tinha uma certa... um certo medo de entrar nos filmes, assim, que é por isso que ele recusou o Seven. Mas o Dia de Treinamento, o filho dele convence ele aí e ele vai. E aí se joga, né? E acaba ganhando o Oscar. Sim. Até a frase que eu falei na minha apresentação, aquela do King Kong, é a frase que ele fala... No final desse filme, quando o personagem dele tá, digamos assim, derrotado, mas ele ainda tem uma presença tão grande que a cena impressiona. O cara é muito bom. E tem um negócio legal de citar que acho que é importante, que é o trabalho dele como diretor, né? Ele fez poucas coisas, né? Fez um filme em 2002, que é sobre uma história real, né? De um cara da Marinha, né? Um membro da Marinha americana, que, enfim, sofre também, que relaciona com racismo e tudo mais. O Denzel Washington, todo filme que ele dirige, ele também atua, né? Uhum. Então tem esse de 2002, que é uma história real. Voltando a Viver. Sim. Voltando a Viver. Tem um que chama O Grande Debate, que também é baseado numa história real, enfim, numa história verídica e tudo mais, de um professor e tudo mais. E o recentemente foi o Fences, né? Porque o Fences, na verdade, não é baseado em história real, mas é baseado, daí entra na raiz do teatro dele, né? E que ele fez o teatro primeiro, ou seja, primeiro ele sentiu a necessidade de ir para uma peça da Broadway, ele foi com a Viola Davis, inclusive, os dois fizeram a peça, várias, se eu não me engano, foram 114 apresentações, uma coisa assim. Ganhou o Tony, né? Ganhou Tony Awards, ganhou um monte de coisa. E aí ele decidiu ir pro cinema, né, lançar o filme no cinema, e daí foi o primeiro filme, enfim, tem a peça do August Wilson, que também é um outro grande nome, né, do teatro, mas é isso, é o primeiro
é o primeiro filme dele o filme que ele dirige que não é baseado em uma história real, né? E todos eles são com temáticas importantes, todos eles trazem a questão racial, todos eles são muito viscerais também, né? Todos eles exigem do próprio Denzel Washington ou dos outros atores uma coisa muito intensa, tanto que o Fences, né, o Um Limite Entre Nós, é o que dá o Oscar para Viola Davis, né? Por conta do que ela faz lá, que é extremamente visceral, quase que literalmente, que ela até passa, né, na hora de chorar. Que eu falo, e é o primeiro, é uma coisa que pouca gente lembra e tal, é a primeira indicação dele como produtor para melhor filme. Então ele não é só um indicado ao Oscar por melhor ator e ator coadjuvante. Ele tem uma indicação de melhor filme pelo Fences, né? Assim como ele foi produtor do filme, então ele tem essa indicação contada na carreira dele também. Sim. É legal também essa generosidade dele, por exemplo, a Viola ganha, né, o Oscar ali por causa do Fences, mas ele tem um olhar também sobre as atrizes muito legal, assim. Eu lembro que, acho que no Oscar de 2017, ele faz um discurso falando sobre as atrizes que não exatamente, ele começa falando das atrizes, mas depois ele faz uma coisa mais inclusiva de toda a comunidade negra, né? Ele fala, se não existisse uma Viola Davis, não existiria uma Kerry Washington. Então ele olha muito também para isso, para as mulheres, para as atrizes. Ele até comenta a questão da idade, porque ele fala... Ele trabalhou em algum filme, agora não lembro, com a Michelle Pfeiffer, e ele fala que durante os anos ela foi sumindo bastante, né, das telas, muito inclusive por causa da idade, porque ela não aceita os papéis que querem dar pra ela já. E ele fala que é tipo, se fosse um ator tipo Sean Connery, o Sean Connery faria qualquer coisa porque as pessoas vão dar o papel pra ele, e já pra uma Michelle Pfeiffer é já bem seletivo, sabe? Então, tipo, ele também olha muito pro lado oposto ali, quem tá contracenando com ele. Então, eu acho isso também muito, muito humilde da parte dele também, isso, muito legal mesmo. E fora que motiva as pessoas também a pensar nessa consciência das atrizes também, porque geralmente é só a parte do homem, né? Então... não, exatamente, a idade não atinge tanto o ator, né? Atinge quase nada, e atinge muito a mulher, né? Exato. Ainda mais, assim, um exemplo que eu sempre lembro, não tem nada a ver aqui com, né, é outro disclaimer, é o da Patricia Arquette, né? Que além da questão da idade, ela tem a questão assim, ela não é uma pessoa que está preocupada em fazer lipoaspiração e ficar magérrima. E isso, assim, aí parece que perde mais ainda, porque existe uma exigência absurda de estética. De padrão, né? De padrão estético para as mulheres. Muito. Tem bastante para homem, mas assim, nem se compara. Né? É bem menos, Nem se compara. Envelhecer é uma coisa muito cruel para as mulheres nessa indústria, porque o pessoal que manda ainda não quer saber. Nossa, não quer saber exatamente. Mesmo. E é interessante, né? Porque a gente falou aqui da parte do Denzel como diretor, e tem também essa parte dele como produtor, né? Porque ele também produziu vários filmes. O último mais recente foi O Protetor 2, né? A continuação. Mas antes disso ele já tinha produzido outros, inclusive O Livro de Eli, que é um filme muito também, né, mencionado, aclamado pela crítica. Cult. Ele é como cult. Mas é verdade. E muito religioso, inclusive, né? É muito ele conseguiu misturar aqui o lado de ação que ele gosta com o lado religioso dele, que ele é bastante devoto. Foi um filme que encaixou esses dois lados dele e deu bem certo. Exato. E ficou lembrado, assim, eu já vejo muita gente no Twitter. Você já viu o Livro de Eli? Eu fico, nossa, você já viu o Livro de Eli? Todo mundo pergunta. É o tipo de filme, quando eu converso com gente que não é muito chegada em cinema, não costuma decorar muito o nome de ator, e eu falo, sabe o Denzel Washington? Aí fala, não, eu começo a falar, você viu, sei lá, o Dossiê Pelicano, você viu O Protetor, você viu o Livro de Eli? Ah, sim, esse eu conheço. É o filme fácil de lembrar. É a referência, exatamente. A gente estava comentando antes de Fences, né, que foi um grande último filme, assim, dele e tal, que realmente chamou a atenção de todo mundo por tudo que envolveu o filme, Oscar e tal, tudo mais. Fences é uma brincadeira de atuação, né? A gente já fez um podcast inteiro sobre o filme, mas é uma brincadeira, assim, como a gente consegue ver ali como o Denzel Washington é um cara que consegue levar bem o papel e ele dá essa veracidade. A gente falou de todo o histórico dele aqui no teatro e tudo mais, mas é impressionante a gente ver realmente esse impacto dele com um filme desse tamanho, assim.
O que pra mim falta, talvez, que eu queria ver, é o Denzel Washington fazendo um papel onde ele é um cara um pouco mais vulnerável, sabe? Eu queria ver ele numa posição vulnerável, assim. Eu acho que é uma das coisas que faltam ainda na carreira dele. Espero que a gente vá ver muitos filmes ainda com ele, porque a sensação que eu tenho é que ele ainda tem uma postura, ele tem um papel de ser esse cara pesado e muito seguro, forte e tal. E eu acho isso ótimo, eu acho que ele encontrou um nicho ali onde ele atua e trabalha bem. Mas eu ficaria muito interessado em ver um Denzel Washington fazendo um papel oposto, sabe? Que não seja o cara inteligente, forte, rápido, que lute e tal. Não, eu queria ver ele nesse papel vulnerável, assim. É o mesmo que o Johnny Depp, né? Se você for pegar, Sim. O Johnny Depp faz muito caras estranhos. Então, tipo, se ele saísse disso, também era muito bom pra carreira dele, né? E tal. E é o mesmo do Denzel Washington. Exato. E provavelmente não vai ser tão cedo, porque eu até anotei aqui os próximos filmes dele, previstos para 2021, embora nunca se sabe, né? Filme, é verdade. Embora não se saiba quando o 21 vai começar. Ele vem aí. Mas enfim, ele tá previsto no filme chamado The Little Things, do John Lee Hancock, que é aquele diretor do Um Sonho Possível e dos Bastidores de Mary Poppins, que é um diretor, enfim, é um diretor negro e é um diretor que faz esses filmes mais... O Sonho Possível é mais... E o Bastidores de Mary Poppins lá é... Como chama? Mais TV, né? Assim, tem uma cara mais assim, inspiracional, talvez, né? Mas ele também vai estar num filme chamado The Tragedy of Macbeth, em que ele vai fazer o Lord Macbeth junto com a Frances McDormand, que vai fazer a Lady Macbeth, dirigidos pelo Joel Coen. Então, assim, esse tem chance de ser foda, né? Lembra que eu falei? Mal posso esperar pra ver de novo? Esse daí eu já tô empolgadíssimo. Ai, também quero. Né? Tomara que... De novo, ele vai voltar a Shakespeare, né? Ele fez o Muito Barulho por Nada, em 93, se não me engano. Sim. Que era até um papel que ele é um cara mais leve, mais suave, quase um pouquinho cômico. E ele realmente nunca mais fez um papel perto disso, né? Ele sempre foi muito intenso, o que você tava falando, Rafa. Falta ele ser um pouco mais... Fazer um papel mais vulnerável, mais frágil, digamos assim. Mas, saber que ele vai voltar... Eu acho que a última coisa que eu vi dele que é mais diferente é aquele remake que ele fez com a galera toda lá. Que é Os Sete Homens... Os Sete Homens de um Destino. Isso, que eu achei assim, nossa, o dele fazendo esse filme, como assim, um remake, né? Então, tipo, foi interessante. Eu gostei bastante do filme. Não teve tanto, assim, o público não gostou tanto. Mas eu achei interessante a escolha ali do elenco e a própria, porque ele meio que lidera, né, o casting, então. Exatamente. E é do Antoine Fuqua, né? Acho que é o... Isso, que é outro parceiro dele. O parceiro da vez. Não, mas acho que já é uns 4 ou 5... Não, acho que foi o terceiro filme com ele, e aí ele fez o quarto com o Protetor 2. Isso. Exato. One thing I'm the most happy about in terms of my career is the fact that I got there with the grace of God, first of all, but short of that, I got there just by working hard, not partying with the right people, not compromising myself in any way or cutting any kind of deals, just by working hard, just by plugging along, sawing wood, as I like to call it. I'm a 20-year overnight sensation. I don't get life mixed up with making a living. I was there for all 4 of my children being born. When the first one was born, I recognized the difference between life and making a living. Their life, our family's life. Acting is making a living. Bom, vale só destacar, né, a gente já falou aqui da vida pessoal dele também, um cara que tá casado, né, com a mesma esposa há muito tempo e tal. Ele tem 4 filhos, o John David, que nasceu em 84, a Katia, que nasceu em 86, e ele tem um casal gêmeos ali, que é a Olivia e o Malcolm, que nasceram em 91. O Malcolm, que provavelmente, assim, os dois nasceram provavelmente quando ele tava gravando o Malcolm X, né? E é uma homenagem, ele fala, é uma homenagem o nome. E ele até fala que, inclusive, essa época que os filhos vão nascendo, ele começou também a pegar muito papel, porque é 4 crianças, né? Então, era uma família muito grande pra sustentar. Pois é. E é legal que todos estão super bem, assim, tirando a Katia, que não tá atuando, né? Ela faz universidade, né? Ela tá em Yale, uma coisa assim. Isso, faz uma baita de uma universidade. O John David tava lá no Infiltrado na Clã.
A Olivia, a gêmea, né, do Malcolm, ela tava no Mordomo da Casa Branca e no Mr. Robot, né? Não sei se com personagens muito grandes, mas tá lá. E o Malcolm, ele se formou em cinema e ele é diretor assistente da série Ela Quer Tudo, que é aquela série da Netflix, do Spike Lee, que é também a série onde a mãe deles, a esposa do Denzel Washington, voltou a atuar recentemente. Enfim, todos muito parceiros do Spike Lee. Então, pelo jeito, eles estão aí juntos nessa empreitada de fazer filmes e tal. O que é ótimo, porque pelo menos o John David mandou muito bem no Infiltrado na Clã. Sim. E tem tudo pra começar a bombar agora. Né? Então, era isso que eu ia falar. O John David é talvez, né, o filho mais velho, é o cara que agora tá caminhando bem na sua carreira e tal, até chamou atenção justamente por ser filho do Denzel e tudo mais. É o cara que tá no próximo filme do Nolan, né, também, então já tá começando a trabalhar o Tenet, Tenet, e é um cara que já tá começando a trabalhar com grandes diretores também, então é bom a gente ficar de olho, porque é um ator aí, a gente pode dizer da nova geração, né, porque ele tem 35 anos e tal, mas é um ator que a gente pode ficar de olho. DNA bom ele tem, né, então a gente tem que ver se ele vai ter também a persistência e a disciplina que o pai teve. Mas também não precisa ter a cobrança, né? Tipo, talvez seja até ruim se ele tiver uma cobrança de ser igual ou melhor que o pai. É tipo, seguir a carreira dele do jeito dele, né? Assim. Não, lógico, imagina se o Colin Hanks tivesse a pressão de ser igual o talento de coitado. Exatamente. Não, exatamente. É porque a gente vê um cara que é filho de um grande ator já fazendo grandes filmes, tipo, isso chama realmente a atenção, né? A galera quer ir lá ver pra ver se o que ele tem ali, né, de diferente e tal. Então, faz parte. Ele tá trilhando o próprio caminho, isso que é mais interessante. Até porque é um ator de 35 anos. Ele é de uma nova geração, mas não é um ator que saiu ontem, né? Então, um cara que já tá trabalhando já faz um tempo e tal. Então, assim, eu acho interessante da gente ficar de olho. Aí eu ia, pra gente finalizar esse papo aqui, né, sobre Denzel Washington, queria perguntar pra vocês, né, se vocês têm um filme, de repente, favorito, ou um filme que vocês falam assim, putz, esse filme aqui, ó, você para pra assistir, é do Denzel Washington, é o que eu adoro, assim. Tem algum assim, não? Cara, pra mim, vai lá, pá. Com certeza, O Colecionador de Ossos foi um dos que eu vi, assim, legal. E revi já umas 4 vezes, assim. E, inclusive, ele fala que a Angelina Jolie foi uma das pessoas que ele mais gostou de trabalhar, né? Uhum. E é muito talentosa. Acho um suspense, assim, impressionante. Ele tá basicamente debilitado, né? O personagem dele se eu não me engano, ele é um um psicólogo. E aí tá debilitado e ele vai ajudar essa policial a investigar ali os crimes que está acontecendo na cidade, né? Que tem um serial killer à solta. E eu acho impressionante, assim, todo o crescimento dele dentro do filme, todas as baixas, incrível. E já revi acho que umas 2, 3 vezes, peguei o livro para ler. E acho que é um dos que eu mais gosto, mas eu também via muito, assim, eu lembro na adolescência, porque passava bastante o Duelo de Titãs. Passava muito na sessão da tarde, meu Deus, no SBT até. É verdade. E aí, recentemente, eu gostei muito desse remake do Sete Homens e um Destino, né? Uhum. E acho que os papéis... O Malcolm X, eu acho que tem uma total revirada dele, porque ele começa de um jeito e termina de outro, e também é um filme que eu gosto muito, até revi domingo. Os filmes dele a gente não falou, mas os filmes dele são muito longos, né? O Malcolm X tem quase 4 horas, cara. É verdade. Incrível, assim, é incrível. Então, tipo, acho que esses 4 são os que eu mais destaco, assim. Uhum. Pra mim, não é o melhor filme dele, mas é o filme que mais me ganha no coração, é o Duelo de Titãs. Eu adoro esse filme, eu não sei explicar exatamente o porquê que eu gosto tanto, mas talvez na época eu passava muito Sessão da Tarde, eu sempre parei pra ver, se eu tô zapeando em algum streaming, ele aparece, eu costumo dar play, eu gosto muito desse filme, não é um grandioso filme assim, ganhador de Oscar, nem seria, mas ele é simpático. Ele é muito simpático e trata da questão do racismo de uma maneira bem didática. Não é uma coisa tratada com preconceito como Filadélfia, é uma coisa bem didática, mas funciona. Eu gosto todo o elenco de apoio da molecada do time, são super carismáticos. E é um filme que me pega, eu sempre paro pra assistir, eu sempre recomendo esse, que é um filme que eu acho que ele merecia mais fama de qualidade, digamos assim. Uhum.
Outro que eu adoro, o que a Bárbara mencionou um pouco antes, que é o Possuídos. Eu acho esse filme muito legal. Faz tempo que eu não revejo, tava bom de rever mesmo, mas é um suspense bom, um terror bom, uma coisa mais sobrenatural, que não é o que eu costumo ver o Denzel Washington fazer, e dá certo, e o final é legal. Não vou falar qual é o final, não, mas é o final que eu fiquei, eita! E pra dar mais um, eu vou falar do Incontrolável, do Tony Scott, que ele atua com o Chris Pine na história do trem que perde o freio, não lembro exatamente porquê, mas nessa história relativamente simples e direta, o filme consegue te deixar numa tensão daquela tensão boa de filme que você fica agoniado, sabe, no suspense o filme inteiro. Sim. Esse filme consegue fazer isso muito bem. Então, são 3 indicações que eu deixo aí do Denzel Washington. É engraçado, né? Porque Incontrolável é um dos filmes mais curtos dele, que tem 1h30 mais ou menos. Caramba. E é um filme assim também, que prende. Parece que é um episódio de série, né? Porque você fica preso nele, assim. Totalmente. E o filme que a Bárbara falou, do Colecionador de Ossos, entra justamente naquela questão. Tipo, ele faz policial que sofre um acidente e fica tetraplégico. E ele é um cara super inteligente e tal, tipo, é aquela coisa que ele não é muito vulnerável, assim, né? Então, por mais que ele tenha um personagem tetraplégico, ele traz aquela imponência, né, de Denzel Washington, assim, isso é muito louco. Ele é quase sempre um super-herói escondido, né? É isso mesmo. E aí, Dani, você tem algum? Eu acho que o que eu mais gosto da atuação dele, que eu me lembro, é do dia de treinamento. Eu lembro que quando ele voltou a filmar com o Antoine Fuqua, eu fiquei mó tipo, nossa, que da hora, e enfim, né, esses protetor aí recentes. Nada demais, né? Assim, pelo menos eu não acho nada demais. Mas o dia de treinamento, eu acho muito foda. O filme como um todo, enfim, eu gosto muito também do Ethan Hawke, né? Que tá no elenco lá com ele. E eu acho ele muito foda e tal. Tem um que eu lembro muito, faz muito tempo que eu não vejo esse filme, muito, muito tempo mesmo. Eu via 2 vezes, assim, quando eu era adolescente, que é o Dossiê Pelicano, que eu lembro que é de muito tenso, assim, aqueles filmes que você fica, né, tipo, nervoso e tal. Me deu vontade agora de rever. E aí eu citaria até os mais recentes que eu vi mesmo, e vi até para me preparar aqui pro podcast, o Malcolm X e o Philadelphia. Que são, assim, aí é o conjunto. O Malcolm X, eu confesso que eu acho que ele tem uma questão que todo filme que é uma biografia mega épica vai ter, que é dar aquela arrastada, porque ele tem que contar a história toda da vida do cara e tal. Então ele tem aquela coisa do tipo, sabe assim, fica longo, fica um pouco maçante, talvez, mas eu entendo que é a proposta dele, né? É pra ser desse jeito, ele é o filme do Malcolm X, que precisava ser com o Denzel Washington e direção do Spike Lee. Mas é muito foda e ele tá excelente. E tem então, muita coisa do Scorsese ali, né? Se você for ver. Porque o Spike Lee foi aluno do Scorsese, então você percebe o que tem ali, que lembra muito as referências do jeito que o Scorsese filma. Não tinha pensado nisso, mas realmente, e é bem aquela coisa, até o fato de ser tipo aquele filmão de 3 horas, né? Super... É bem aqueles filmões do Scorsese, né, contando a história toda e tal, no caso o Scorsese faz mais dos gangsters em geral. Sim. Mas é muito importante, acima de tudo, eu acho que Malcolm X é tipo importantíssimo, né, pra todo mundo assistir, assim, aula de entender a história e entender as coisas e tudo mais. Então pra mim são esses 4 aí, que mais se destacam na minha memória e dos que eu mais gosto e tal. Eu gosto de O Protetor, cara. Esses filmes de agentes, assim, que estão aposentados e o cara era um super agente e tal. Eu adoro esse tipo de filme. Eu acho muito divertido e tal. E eu acho que o Denzel Washington, como ele tem essa imponência, o personagem dele é muito bacana. Então é um dos últimos filmes, assim, de ação que eu recomendo pros outros verem, né? Mas assim, pra falar alguns só, a gente já falou dos principais, né? Eu acho que os que ele levou o Oscar, Dia de Treinamento, Tempo de Glória e tal, são filmes que você precisa assistir. Como eu já comentei aqui no podcast, eu acho que Filadélfia pra mim é um filme que mora no meu coração, assim. Eu já assisti esse filme inúmeras vezes e eu adoro, principalmente porque tinha essa troca, né? Tom Hanks e Denzel Washington, que eu acho maravilhoso. E tem 2 filmes que eu queria destacar aqui também. Um é Maré Vermelha,
que é um filme que eu adoro, filme de submarino, guerra, drama, suspense e tal, e que tem um Denzel Washington fazendo essa brincadeira, né, da atuação com o Gene Hackman. Cara, eu adorava esses anos 90 com o Gene Hackman de vilão. Era um vilão que era aquele cara que dava raiva mesmo, sabe? Que você falava, puta, que cara babaca e tal. E o Gene Hackman é esse cara. Nossa, e ele naquele filme do Wes Anderson, Os Excêntricos Tenenbaums também, você fica com raiva dele. Exato. Mas não é uma coisa também de vilãozão, mas ele aparece também, você fica com ódio dele. Exato, Eu acho o Gene Hackman um grande ator também, e nesse filme, né, contracenando com o Denzel Washington, é uma coisa angustiante, assim, aquela coisa bem claustrofóbica, né, o submarino, os caras fechados, discutindo lá dentro e tal, é uma tensão gigantesca. Eu adoro Maré Vermelha, fica essa dica. E um outro que também mora no meu coração, acho que junto ali com Filadélfia, é o Hurricane. Hurricane é um filme que eu assisti, um filme de julgamento e tudo mais, que é um filme que, né, mostra aquele cara que é um ex-lutador de boxe e tal, que é preso e ele tenta provar sua inocência, fica anos na cadeia, um filme real, né, baseado em fatos reais, e aí o cara, depois de muitos anos, consegue ir mostrando, né, as coisas que realmente aconteceram com ele e tudo mais, enfim. É um grande filme também. Então acho que Maré Vermelha, Hurricane são dois filmes assim que eu acho que vale você parar pra assistir. Enfim, Denzel Washington tá aí, tem seus 65 anos, vai fazer 66, não o cara parece, ainda tem... Viu? Não parece. E é um cara que ainda tem muito que dar pra gente, a gente ainda vai ver muita coisa dele, eu espero que seja um cara que a gente consiga ver ainda ele se desdobrando em outras coisas, porque é um cara que tem material, né, pra gente colher, tem coisa que a gente pode exigir dele, que a gente sabe que ele entrega, então é um dos grandes atores que a gente tem no momento. Vale você estudar esse cara, entender esse cara, você que quer ser ator, você que quer ser produtor, você que quer ser diretor e tal, veja esse cara, entenda esse cara também, porque é um cara que ele fugiu da curva, sabe? A gente quis fazer uma biografia de Denzel Washington aqui por isso, porque é um cara que ele foge da curva, ele tinha todo o padrão, tinha todas as características de continuar ali numa toada, num buraco que surgiu depois do Sidney Poitier, e o Denzel Washington é um cara que conseguiu reinventar a sua carreira. Então acho que vale muito a pena a gente acompanhar ele, acompanhar o filho dele e tal, porque olha, é um cara estrelar, né? Além de tudo, é um cara talentoso e estrelar. Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Plano Detalhe da semana, aquele momento gostoso, né, que a gente tem aqui para dar aquela dica para você curtir melhor a sua semana, né? Afinal de contas, em tempos de quarentena, nada melhor do que a gente dar várias dicas para que você, né, consiga consumir aí. Depois, até você também que tá ouvindo pode mandar suas dicas pra gente. De repente a gente vê o que você tá indicando e vira um Plano Detalhe contínuo, né, Dani? Não para nunca o Plano Detalhe. Um vai indicando e tal, né? O Plano Detalhe é pra deixar você louco se você tiver, sei lá, ansiedade, que ele quiser ver tudo. Daí você tá no pai, fica desesperado. Mas Exatamente. é importante, porque daí o importante do Plano Detalhe, eu sempre cito isso, em qualquer outro podcast que você tem indicações e tal, para indicações, é quando você começa a ouvir muitas vezes. Tem várias coisas que eu fui ver, porque eu ouvi um podcast e a pessoa deu uma dica, eu ouvi outro, deu a dica, o Rafa deu a dica aqui. Aí eu falo, gente, eu preciso ver isso aqui, tá todo mundo dando essa dica. Exato, putz. Não, e ultimamente as conversas que a gente tá tendo aqui, alguém vai falando alguma coisa, eu já tô abrindo um bloquinho aqui e anotando. Tipo, eu já deixei separado aqui que eu quero reassistir algumas coisas, quero reassistir Malcolm X, olha aí. Já vou atrás dessas coisas. Tá no Now, viu? Tá no Now. E aí? Eu tô numa pilha pra acabar isso aqui e sair revendo Filadélfia. Eu não tenho ideia.
Olha só. Pois é. Bom, gente, vou começar então o meu plano de detalhe aqui. Eu tenho 2 planos de detalhes hoje para vocês. O primeiro é o seguinte: tem um podcast, né, aqui que eu acho que a gente já indicou e tal, mas vou indicá-lo de novo, principalmente por conta de tudo que a gente está vivendo hoje, que é o Foro de Teresina, né? O Foro de Teresina é um podcast semanal de política. Ele é apresentado pelo Fernando Barros e Silva, pelo José Roberto de Toledo e pela Malu Gaspar, e eles soltam os episódios todas as quinta-feiras, lá pelas 5 horas da tarde. Além de ser um podcast muito interessante sobre política, com pessoas altamente gabaritadas, estudadas, jornalistas mesmo, que vão atrás dos fatos e tal, tudo mais, eles começaram a lançar agora, no mesmo feed de podcast, um podcast mais curto e tal, que é o Luz no Fim da Quarentena. Esse é um podcast que vai falar sobre ciência e ele vai falar justamente sobre essa questão da pandemia aí do Covid-19. Então o que eles fizeram? José Roberto de Toledo, ele chamou um professor titular de bioquímica da Universidade de São Paulo, o Fernando Reiná, e o cara é cientista e tudo mais, e aí eles ficam ali conversando e tentando traduzir de uma forma didática os recentes estudos científicos que vão ajudar a gente a sair da quarentena. Por isso que o nome do podcast é Luz no Fim da Quarentena. Então assim, o legal é que ele tá no mesmo feed, você pode ouvir, né, o Foro de Teresina e de repente aparece esse podcast lá. Ele não tem data, nem tem hora para sair. Ele vai sair pelo menos 2 vezes por semana, mas ele não tem data certa nem nada. E é um podcast muito bacana porque ele faz exatamente isso. Ele deixa de uma forma muito didática. O último episódio que saiu, que foi o que eu vi, é o episódio 5, que eles falam sobre o retardo fatal. E aí o Fernando Reiná, ele vai explicar como, né, que acontece essa questão da quarentena, né? Por que ela leva algumas semanas até aparecerem as estatísticas e os efeitos, né, dessas medidas que a gente toma na quarentena. E por que fazer o relaxamento da quarentena acaba tendo um impacto social mais lá na frente. Só que ele explica isso de uma forma muito didática, é muito simples de entender. Então eu acho assim, para quem quer tentar minimamente entender o que é a doença, para onde que tá indo, se tem vacina, se não tem vacina, se existe imunidade de rebanho, se não existe, como que tá o ministério, não sei o que e tal. Meu, tem tudo lá, tem tudo lá. Tem 5 episódios, são curtinhos e vale muito a pena vocês irem ouvir, porque é de uma qualidade impressionante e facílimo de entender, não tem desculpa. E meu outro plano detalhe é de uma série que tá na Netflix. Eu comecei a assistir ela, ainda não acabei, mas já fiquei completamente apaixonado por ela, que é Filmes que Marcaram Época, que tá na Netflix. Cara, eles pegam alguns filmes, principalmente ali da década de 80, 90 e tal, e eles vão contar a história por trás daqueles filmes. E é muito bacana. Então, o primeiro episódio, eles falam sobre Dirty Dancing. E aí eles vão falar sobre o Patrick Swayze, vão falar como é que foi que construíram um roteiro, como que contrataram os atores, os problemas de bastidores que eles tiveram e tal. Cara, é muito legal, é muito apaixonante. Depois eles falam de Esqueceram de Mim, que tem muito filme bacana lá. Então fica essa dica para você que quer ver, né, um pouco mais de filme, entender um pouco mais de filme. O Filmes que Marcaram Época, que está na Netflix, vale muito a pena. Tá bom? Então são esses meus 2 planos detalhes aí. E aí, Bárbara, e você? O que você trouxe pra gente de bom nesse plano de detalhe de quarentena, né? Então, assim, a minha dica principal para vocês na quarentena é tentar ver coisas leves, ouvirem seus discos prediletos, ler seus livros prediletos, mas coisas leves, não deixar muita coisa, não pegar muita coisa tensa, assim, para ver, porque eu acho que dá um gatilho, assim, entendeu? Sim, boa, boa. Eu peguei uma série que eu gostei muito de assistir, eu acho, não sei se vocês estão acompanhando, mas o Globoplay tá colocando muita coisa no streaming deles, e eles colocaram uma série musical chamada Punk, ela é de 2019, ela é dirigida pelo Jesse James Miller, ela é norte-americana, e ela vem traçando ali todo o início do punk, né, do movimento punk, e tem entrevistas com pessoas que eu amo, assim, que é Iggy Pop, Jello Biafra, aparece, assim, os
roqueiros mais recentes, tem o Flea do Red Hot, muita gente tem o Josh Homme do Queens of the Stone Age, aparece a Joan Jett, e aí críticos musicais, então, tipo, e ali há também os punks ali que a gente não conhece, daquele ciclo mais estadunidense, né, também, e também os britânicos. Então, uma série muito legal, ela tem 40 minutinhos cada episódio, são 4 episódios, tá no Globoplay, eles estão com algumas coisas gratuitas esse período agora de quarentena, e tem que verificar se essa tá, eu tenho assinatura, mas eu acredito que pode estar, não sei. Mas indico muito. Pra quem gosta de música e principalmente do rock, nossa, é uma série pra se divertir, porque, assim, é muito bem humorada, né? Que legal, que legal. E é a minha indicação. Pô, demais, demais. Lembrando, né, que links estarão aqui no post desse podcast, então se você não pegou alguma coisa, vai lá, vai estar lá tudo escrito. E já que o Daniel não fez a piada, eu faço então, né? Porque eu achei que você ia falar da série Punk, A Levada da Breca. Poxa, mas essa é a série da nossa infância, hein? Assistia muito. Nossa, essa aí eu revejo. Vou seguir essa dica, eu vou rever se eu achar. Eu achar, esse aí também, se eu achar, eu revejo. Nossa, é muito bom. Tem que pedir pra Band passar, né? Eles estão passando o Jaspion, já passa tudo junto. Puxa nostalgia com força. Muito bem. E aí, Bruno, estreia aqui no podcast. O que você trouxe de bom pra gente aí de Plano Detalhe? Eu trouxe umas dicas aqui. A primeira é um livro que chama Devoradores de Mortos, do Michael Crichton, o mesmo escritor do Jurassic Park. E apesar desse título tenebroso, não é terror. É a história de um árabe. Ele é enviado para conhecer o mundo. E não se passa nos dias de hoje, se passa na época dos vikings, porque ele acaba conhecendo os vikings. E o livro é basicamente o diário dele pro governante deles, se é a palavra certa, mas é a visão dele sobre o que ele tá aprendendo da cultura viking e a parte que ele julga, a parte que ele acha estranha, a parte que ele vai aprendendo. E ele vai acompanhando esses vikings enquanto aprende, né, as viagens dele, as culturas, os costumes dos vikings, eles começam a ser ameaçados por um inimigo esquisito que você, lendo, você começa a perceber que eles estão lutando contra neandertais que remanesceram. É bem interessante, e este livro gerou o meu guilty pleasure, o 13º Guerreiro, aquele filme horroroso, maravilhosamente horroroso, com o Antônio Bandeiras, que faz o tal do árabe no filme. O filme não é muito bom, mas eu gosto desse filme. Mas o livro é sensacional. E ele é um livro com uma visão árabe, aprendendo sobre o mundo viking, é bem interessante. E isso eu conecto com a minha segunda dica, que é um canal do YouTube que chama História com o Jorge. O Jorge é um professor mestre em história. Ele ensina história jogando videogame. Ele pega videogames que tem algum cunho histórico, alguma base histórica, e vai mostrando, não só pelo visual do game, mas contando história. Então, contando histórias, jogando videogame, ele ensina história. É um conteúdo muito especial, muito legal. E ele tá agora numa leva de ensinar sobre história viking, com vários videogames. Inclusive, ele soltou um vídeo recente de God of War. Caraca, que legal, cara. Nunca tinha pensado nisso. E eu quero só deixar aqui uma série que é The Good Place, que acabou de terminar no começo. Adoro! Maravilhosa, né, Bárbara? É muito boa essa série. A série é boa do começo ao fim, o final é emocionante, porque nem toda série termina bem, a gente bem sabe disso. Game of Thrones. Eita. Mas é uma série que se propõe a comédia, mas ela começa a discutir sobre a vida, sobre a morte, sobre a humanidade, sobre como as pessoas podem melhorar, e sem perder o tom cômico. É impressionante a qualidade com que eles conseguem fazer isso do começo ao fim. São 4 temporadas, se não me engano, não é uma série muito longa. Tá na Netflix, fica essa recomendação. E na Netflix tem, esse é pra quem é da minha geração, de Indiana Jones, tem um documentário que chama Raiders, The Story of the Greatest Fan Film Ever Made. Não tem título em português, mas é um documentário sobre um grupo de adolescentes que na década de 80 passavam as férias refilmando Caçadores da Arca Perdida no quintal. Meu Deus. Hermes e Renato. Só que o documentário é com eles agora mais velhos, porque eles fizeram todas as cenas, menos uma, que é aquela cena do avião, que o Indiana Jones está lutando com o nazista careca grande, e tem um avião e passa a hélice.
e tinha uma explosão, essa eles não Gente, conseguiram que fazer. genial. Uma documentária contando esse passado e mostrando eles tentando fazer a cena agora adultos. E o filme é tão... Quando você vê as cenas do filme antigo, como eles filmaram só nas férias que eles podiam se reunir e filmaram as cenas que dava, o filme se passa e eles ficam trocando de idade o filme inteiro, é maravilhoso. Que E a legal, coisa cara. ganha, e mostra lá que eles ganharam uma certa fama da coisa, saca? O Eli Roth descobriu o filme, levou o filme pra festival, e as pessoas se interessaram, é muito divertido. Gostando de Indiana Jones é mais divertido ainda, mas fica essas dicas pra vocês passarem a quarentena. E a história deles lembrou muito a Hermes e Renato, porque a Hermes e Renato filmava as coisas quando podia, né? Eles aqui, acho que eles são do Rio, não sei de onde eles são, Petrópolis, algo assim. Filmavam ali quando podiam, acabaram se juntando, acabaram ganhando um programa de TV pra fazer aquelas coisas também de refilmar cenas e parodiar, né? Que legal. Caraca, meu, com certeza eu vou ver isso. Também. Assiste. Nossa, eu adoro essas coisas diversão, toscas. É maravilhoso. O problema é que não tem, o que é uma tristeza, não tem o filme todo pra você ver. Você só vê algumas cenas nesse documentário. O filme todo eu queria muito achar, porque deve ser maravilhoso. Mas você só vê algumas cenas e é gostoso, saca? Porque você vê a tosqueira, mas você vê a paixão que eles têm pelo filme. E como a gente tem essa paixão também, é muito bom de ver. Que bacana, cara, sensacional. Bom, links, né, no post, relembrando você aí. E aí, Dani, vamos fechar esse plano de detalhe, podcast 362? Vamos. Eu vou, na verdade, dar 3 planos de detalhes, que é praticamente um só, e um outro que tava na minha lista aqui, eu acho que eu não falei dele ainda, só pra constar aqui, apesar de eu já ter citado a série. Então são 3 planos de detalhe, sobe 2, vai 5, volta 3, são 4, então, é isso? Por aí. Os 3 em um só, praticamente, é assim, como a gente falou aqui do Denzel Washington, se você digitar o nome Denzel Washington em 3 serviços de streaming, você vai achar, 3 não, 4, né? Nos 4 você vai achar vários e vários filmes, alguns se repetem um pouco, mas dá pra, ver muito filme dele só neles. Então, na HBO Go, por exemplo, tem Filadélfia, Metrô 123, O Protetor 2, O Livro de Eli, Possuídos. Na Netflix vai ter Dia de Treinamento, O Protetor, 7 Magníficos, que é os 7 Homens de um Destino, né? Eles às vezes trocam de título. Tem, inclusive, o Dossiê Pelicano, que eu falei, eu já tô aqui louco pra ver. Sob o Domínio do Mal e tudo mais. Lá no Telecine Play tem Plano Perfeito, o Roman J. Israel, tem aquele Um Anjo em Minha Vida, que é com um filme que ele fez com a Whitney Houston. E na Prime Video tem o Malcolm X, também o Sob o Domínio do Mal, o Gangster Americano e alguns outros, um que chama O Plano Perfeito, vários outros de ação. Então, assim, a dica basicamente é todas essas principais redes de streaming tem muitos e muitos filmes dele. E a minha outra dica que eu quero deixar aqui é uma dica que a Bárbara não vai poder assistir e que quem quiser não vai poder não, né? Porque ela falou que não, pra não ver nada, pra ver só coisa leve, que é da série Years and Years. Eu cheguei a dar essa dica, Rafa? Não. Detalhe? Não, né? Porque eu finalmente terminei de ver, comentei várias vezes no Twitter, então pra constar aqui no plano detalhe, a série Years and Years da HBO, ela vai ter gatilho. Então, se você tiver tenso, não veja. Se você tá com problema de gatilho, sei lá, se você quiser relaxar, não veja. Mas se você tiver preparado, ela vale muito a pena, porque ela é muito boa, muito pesada. Não precisa ver de uma vez, vê um episódio, descansa, vê outro. Emma Thompson maravilhosa nessa série. Emma Thompson tá fenomenal, assim, e é uma série, enfim, sensacional, até pra gente refletir sobre muitas coisas do mundo atual. Aí é muito legal porque tem umas coisas que eles não preveem que iam acontecer e aconteceram, mas tem coisas que fazem referência a essas coisas, então até nisso eles conseguiram prever algumas coisas. É muito louco mesmo e vale muito a pena, desde que você esteja com a sua saúde mental em dia. Mas é isso, são essas duas dicas. Chegando aqui no final do podcast Cinemação 362, falamos aqui sobre a história de vida, sobre a história, né, cinematográfica de Denzel Washington. Papo muito bacana que a gente teve aqui com a Bárbara, com o Bruno, com o Dani.
Papo muito legal, realmente. Bárbara, queria agradecer a sua presença aqui mais uma vez. É demais ter você aqui com a gente. A gente fica muito feliz quando você pode vir aqui, né, gravar com a gente. Espero que esse ano a gente quebre a barreira do começo do ano e aí você volte em junho, julho, agosto, por aí vai. Ah, massa, eu que agradeço, e é sempre muito divertido, muito legal falar de cinema, de série de TV, enfim, cultura no geral, acho que é muito agregador. Então, muito obrigado a vocês pelo convite de novo, e espero que venham outros aí. Que bom. Passa suas redes sociais, site, tudo que sim. o pessoal queira, né, acompanhar você aí nessas internets, como é que faz? Ah, beleza. Bom, o Wannabe Nerd tá aí no wannabinerd.com.br, tem também o Instagram, que é o steph.wbn, e tem Twitter também, mas vai tudo muito integrado ali, Facebook, mas eu sugiro mais visitar nosso site, e tem vários colaboradores, não sou somente eu, né? São vários textos, várias pessoas diferentes falando de cultura, então é bem legal. Obrigadão aí, e cliquem lá pra conhecer a gente. Muito bem, clicaremos. Bruno, obrigado também pela sua estreia aqui, foi demais, adoramos também ter você aqui. Depois a gente vai chamar você de novo, né, obviamente. Então fala pro pessoal lá do Rapadura não ficar enciumado e tal, mas a gente descobriu essa estrela podcastal aí, viu? Opa, muito obrigado. Não, espero que tenha contribuído, né, pra sair um episódio legal. Eu gosto muito do podcast de vocês, já escutei vários e vou continuar escutando. Fico muito feliz de ter participado. Obrigado mesmo pelo convite. Bárbara, obrigado por fazer a ponte pra me trazer pra cá. Valeu mesmo. Ah, que legal. E deixo recomendado também aqui, além do Cinemação, o Wannabe Nerd, que é um site muito legal que eu gosto de visitar. E eu convido vocês para visitarem o Passos Nerds no YouTube e qualquer rede social. É só botar Passos Nerds que você me acha. @Passos Nerds, erro não. Pô, sensacional, Bruno. Obrigado novamente. Dani, obrigado também pela sua participação em mais um podcast. Dessa vez uma biografia. E vai chegar coisa nova aí, hein, Dani? Vai chegar coisa nova e é isso, gente. Muito obrigado. Valeu, Bruno. Valeu, Bárbara. Espero que todo mundo tenha gostado da gente falar do Denzel. E é isso. Vai chegar coisa nova, vai chegar mais atores, mais gente e logo vai ter também tema importante, menos leve, mas enquanto isso é Denzel pra gente descansar aí. Valeu e até a semana que vem. É isso aí. O podcast Cinemação 362 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.